Fala pessoal do Pensa Alto Podcast, seja bem-vindo. Hoje mais uma entrevista sensacional, cara. Eu sempre chamo pessoas interessantes e inteligentes para conversar, porque eu aprendo, você aprende, e são experiências de vida interessantes. Hoje eu estou com a Eunice. Eunice tem uma extensa Uhum. vida, cara, policial, e agora também trabalha no sistema prisional. Eu posso falar assim, dessa forma? Sim, Sim. E a gente vai conversar com essa pessoa que é influencer no mundo digital também, eu tento. trabalha como coaching, tem várias experiências e hoje a gente vai conversar. Eunice, obrigado pela sua presença aqui no canal, no nosso podcast Pensal. Eu que agradeço e espero contribuir de alguma maneira. Ah, sim, com certeza. Ô, Eunice, você tem, como eu disse no início aqui, você tem uma extensa carreira policial, trabalhou por mais de 30 anos na Polícia Militar, cara. Sim. Isso é loucura, meu. Como assim uma mulher trabalhando na Polícia Militar, meu? O que que você era lá? Você era Ah, soldado, trocava tiro? Como é que era isso daí? nunca troquei tiro, É mesmo? para começar, não. Ah, Tenho muito orgulho, muita alegria de ter vivido essa experiência, né? Uma experiência ímpar, com certeza. Colaborou muito no que eu sou hoje. Foram 31 anos. caramba. Entrei na Academia do Barro Branco em 1992, aos 19 anos, vindo lá da terrinha do Leite Quente, né? Ah, você é do Estudei. interior de São Paulo? Sim, Ah, Piedade, uma cidadezinha próxima a Sorocaba. Então, nunca tinha vindo a São Paulo, foi um mundo de descobertas, na verdade, né? Então, foram 31 anos trabalhando, praticamente todos esses 31 anos, diretamente ligada ao serviço operacional da Polícia Militar do Estado de São Paulo. você trabalhava interno ou externo? Não, Como é? eu O que que é trabalhei, operacional? sim, é mais focado no atendimento de ocorrência em si, que é o principal produto da Polícia Militar, né? Eu vejo dessa forma que os homens e mulheres que hoje estão nas ruas, patrulhando as ruas da cidade, são as pessoas principais nesse negócio de segurança pública que a Polícia Militar do Estado de São Paulo é. E eu sempre trabalhei muito ligada a esse serviço em especial. Eu nunca trabalhei em área especializada, que são áreas necessárias também, né, como o bombeiro, polícia rodoviária, o choque. Então, eu sempre trabalhei no serviço operacional, no atendimento de ocorrência. Então, do início da minha carreira, quando eu iniciei a minha carreira profissional, ainda existiam os batalhões femininos, que foram extintos mais ou menos por volta do ano 2000. Então, eu trabalhei no batalhão de policiamento feminino, que era focado no atendimento de ocorrências que envolviam mulheres, idosos e crianças, eram ocorrências mais assistenciais. O batalhão feminino que eu trabalhava era aqui na região da Lapa, zona oeste de São Paulo. Então, esse foi o início da minha carreira. E, em seguida, eu fui para o interior, que é a minha região, onde eu morava, fui trabalhar em Votorantim, que pertence ao CPI 7, a sede em Sorocaba. Sorocaba é um dos grandes comandos da Polícia Militar de São Paulo, do interior, e eu trabalhei lá até 2012. Então, foi de 1998 a 2012, nessa Caramba. região. E, naquela época, abrangia 79 municípios, uma região Nossa, muito grande, né? Muitas cidadezinhas pequenas, né? Algumas maiores, mas interior de São Paulo, né? você está sendo assistida por milhares de pessoas, né? Você falou que entrou na polícia com 19 anos, é isso? Sim, 19 Caramba. anos. E aí, você era do interior do estado de São Paulo, né? Sim, E aí você fez amizade. O interior tem os laços de amizade, é muito mais forte do que os laços de amizade das pessoas da capital, dos centros, dos sim, grandes centros. Isso é estatística, é comprovado, é pela dinâmica social. Você ainda tem suas amizades do ensino médio lá da sua cidade? sim, Ah, tenho. então deixa eu te perguntar. Você passou por 30 anos na polícia e suas amigas, seus amigos não. Cada um buscou um outro tipo de profissão, outro tipo de convívio. Sim. Como que a segurança pública, como que a polícia moldou sua visão de segurança do Estado? Quando você fala de segurança, para você, você compara com seu amigo, sua amiga da época do ensino médio. Eles têm visões diferentes, né? Como isso moldou você? Como que como uma atividade policial molda uma mulher, mãe, né, de 2 filhos, né? 3 3 filhos. filhos, né? Como é que moldou? Isso te deixou mais segura do mundo, menos segura, mais Hum. sensível, menos sensível? Viver segurança pública traz realmente uma aprendizagem muito diferente, né?
eu acho que é praticamente impossível comparar uma pessoa que vive a segurança pública com uma pessoa que não vive a segurança pública. Isso é muito fácil de pensar quando nós analisamos os comentários que nós vemos nas redes sociais. Quando acontece uma ocorrência, né, policial, e as pessoas ali vão lá e teclam seus comentários, suas opiniões. Superficiais, né? Totalmente, né? Não conhecem o que é realmente a segurança pública. Então, isso já dá um distanciamento muito grande. Mas eu acredito que cuidar de segurança pública me deixou um tanto quanto mais rígida em alguns aspectos. No aspecto familiar Sim, também. sim. Eu me lembro até, hoje eu tenho 2 filhas já adultas, né, uma de 27 anos, já formada, trabalhando, a segunda tem 25 anos, já concluindo uma faculdade também, mas já casada, morando em outro estado. E eu me lembro que um dia, indo com as 2 para a faculdade, a mais nova falou assim: "A mamãe criou a gente que nem quartel", e eu acho muito bom isso. Por que que ela falou isso? Porque ela fez uma análise do comportamento delas diante das amigas, dos amigos de sala, né? Elas estudavam na mesma faculdade, na mesma sala de aula, e ela percebeu que elas tinham mais resiliência, mais determinação, mais, talvez mais foco nas coisas que elas faziam. E ela quis dizer que tudo isso se deve à educação que elas tiveram, né? Isso aconteceu em virtude da educação que elas tiveram, até dentro do meu militarismo dentro de casa, né, porque não tem como separar totalmente. Lógico que nós tentamos, mas não é tão fácil assim, né. Mas eu tive regras com elas, eu sempre tive, assim, uma conduta mais próxima, cuidando mais de perto e cobrando até delas algumas respostas um pouco mais, resilientes diante da vida, né. Eu me lembro que uma vez minha filha mais velha, no colegial ainda, indo conhecer a USP, que ela queria fazer medicina, e ela foi com a escola conhecer o campus da USP e tudo mais. E ela me ligou chorando. Falou: Mamãe, eu tô assustada, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Coisas assim que realmente assustam um jovem do interior, né? Que Claro. são coisas que impactaram para ela, né? E ela estava lá chorando, me contando. Falei: Filha, lava o rosto, respira fundo e segue. Depois nós conversamos sobre isso, né. E realmente foi um impacto na vida dela. Eu sempre tive essa conduta com elas, né. Quando elas estavam em situações difíceis, né, que Mas elas se você não viam em teve essa desafios. conduta quando jovem, quando Não, adolescente não, seus pais não. não tinham essa conduta. Não, mas meus pais também foram muito rígidos comigo. Não estou dizendo que a rigidez é correta e que é totalmente, positiva, não. Meus pais eram rígidos porque tinham padrões, assim, também mais Do seguros, interior do também, interior, interior. justamente, é. Então eu fui criada assim, como eu fui cavalaria, né, na época de academia eu era cavalaria, né, você deve lembrar disso, então Eu por que será que ela tá perguntando isso? eu falava que, eu Tem o 777, lembra, né? sim, sim, eu lembro de O todos famoso eles. Mas cavalo eu sempre caolho. uso o termo, né, de andar com as rédeas curtas. Tá, Eu fui criada com as rédeas curtas, né, meus pais tá, sempre foram muito, assim, próximos, muito cobradores, né, exigentes, né, da conduta do que é correto, tá. né, do que deve ser feito da maneira correta. Então, dessa maneira, eu também fiz assim com as minhas filhas. Só que eu tive o reforço do militarismo, né, que é o que nós dizemos, né, o bumbo no pé direito, as coisas conforme as Deixa leis deixa determinam. deixa deixa eu explorar essa parte da sua vida. Aí você é uma jovem do interior, adolescente, terminando a adolescência, entrando na fase adulta, vem para a capital, vem fazer uma academia de polícia militar, na Barro Branco, que é uma das mais conceituadas da América Latina. É, tem seus filhos, tal, constitui família, e aí você falou que a resiliência, o foco, a persistência, né, são pontos que formam, que formaram suas filhas para continuarem a vida. Esses pontos aí que você falou de resiliência, foco, persistência, vamos falar educação, sentimento de pertencimento a uma sociedade, é tudo que as escolas militares pregam. Sim, E existe uma demanda de não ter escolas militares, não estou falando das academias de formação, ou sim. escolas de formação, mas escolas militares de ensino fundamental, ensino médio. Como que você vê parte da sociedade que não conhece esses valores para seus filhos criticarem a formação? Você tem alguma opinião sobre isso? Sim, a mesma opinião que eu disse sobre os comentários das ocorrências policiais. As pessoas opinam, na verdade,
sobre coisas que elas não conhecem ao certo. Eu tenho certeza, né, e aí eu uso um pouco da questão da neurolinguística, né, do metamodelo, A gente vai é falar disso, é a gente vai falar disso daqui a pouco. Fica aí no canal, já deixa o like, você viu que a conversa hoje com pessoas inteligentes vai agregar bastante coisa aqui. sim, nós falamos do metamodelo, né, quando a pessoa fala: "Ah, a escola cívico-militar é péssima por quê? Qual a sua experiência com escola cívico-militar? Vou criar um robozinho. Qual escola cívico-militar você conheceu? Qual aluno de escola cívico-militar você conviveu? Com qual aluno você conviveu? Né, qual é o seu conhecimento a respeito de escola cívico-militar?" Daí você vai perceber que ela tem uma narrativa a respeito de. E narrativas não contribuem. Né, eu penso justamente nisso, quando você comenta uma ocorrência policial sem o conhecimento das técnicas policiais, do que é o atendimento de uma ocorrência policial, você está apenas fazendo uma narrativa, você não conhece o É assunto. apenas um chute, um salto no escuro, né? Justamente, então em relação à escola cívico-militar, eu falo a mesma coisa, eu vejo minhas filhas, eu tenho uma filha hoje formada em medicina, já trabalhando há 1 ano, minha segunda filha já indo para o 6º ano de medicina, Caramba, sim, ninguém quis seguir a carreira da mãe. não, não. E atualmente eu acho até bom, porque, o mundo está difícil, né, para Tá nós difícil para policiais todos, né, militares, para né, todos. eu prefiro que elas sejam médicas. Ah, legal. E assim, pessoas muito bem informadas, né. Ainda essa Formadas e informadas da Sim, vida, sim. né? Essa semana, num plantão, a minha filha mais velha mandou um áudio para mim, compartilhei com alguns amigos, contando que ela teve que parar o atendimento para fazer uma internação de urgência. E uma senhora que foi para ser medicada apenas no posto, médico, ela entrou na sala da minha filha, né, gritando, brava, falou assim: "Puxa vida, a fila está enorme e a senhora está aí parada", e começou a gritar, e com alguém no telefone, né, fazendo Uhum, aquele auê, né. uhum, uhum. E minha filha falou assim: "Qual é a situação da senhora?" Daí ela explicou: "Não, eu vim tomar um medicamento." Eu falei assim: "Por favor, sente, eu atendo a senhora. Eu só parei porque eu estou fazendo uma internação e é urgente também, mas eu atendo a senhora." Sentou e começou a fazer as perguntas e a mulher muito irritada: "Eu não quero saber disso, eu quero tomar meu remédio, né." E ela continuou atendendo da forma correta e ela falou assim: "Mamãe, eu fui mais educada que eu pude, do jeito que você me ensinou." Não é para ter orgulho disso? É, eu lembro, é toda a vida, Sim. né, como criança, adolescente, né. Sim, E é ela assim: isso, "Como né. você me ensinou." Então, assim, Pô, eu sempre bem falo para legal. ela, né, que a grosseria se paga com educação. Eu sempre falo: quanto mais a pessoa for grosseira, for mal educada com você, E mais. você traz isso da vida policial, da vida no do dia a dia que você esteve na rua. Eu penso que eu Que o trago cliente da isso. polícia é o bandido, né, ou não? Ou é a sociedade? Não, a polícia está para atender a sociedade, né. Eu É, não tenho esse olhar, assim, tá, tão focado no eu tenho um olhar muito comuntário da polícia, tá, sabe. Eu depois eu tenho vou um olhar abordar essa diferenciado, pergunta, é. tá, Mas eu tá. trago isso também da minha casa, Eu da sei que minha você mãe, foi do até meu para pai. Salvador, né, mas depois Sim, vou falar sobre isso daí, depois sim, você vamos falar de El Salvador que é é. interessante. E aí você vai moldando, né, Eunice, você traz, você até relatou, é um relato que a sua filha, médica, né, formada, com opinião, formadora de opinião, fala assim: "Mãe, olha, se não fosse o passado hoje eu daria um sopapo nessa senhora que veio aqui, mas eu a Sim, tratei". Agora, aí eu fiquei sabendo, Eunice, que depois de 31 anos de trabalho policial, você não parou, você não, podia estar aposentada, né, porque tem sim. muitos comentários: "Ah, eu quero trabalhar na polícia para me aposentar", mas você se aposenta, e aí você continua a sua carreira na segurança, e você vai para o sistema prisional, é um outro tempero na sua vida. Sim, e Conta está um sendo pouco dessa, formidável. conta essa experiência aí. Realmente eu não parei, né. Eu me aposentei no dia 7 de janeiro de 2023 e no dia 9 eu já iniciei um trabalho na Fundação Professor Doutor Manuel Pedro Pimentel, que é a FUNAP, uma fundação que tem já 47 anos de existência aqui em São E é Paulo. junto à Secretaria da Administração Sim, Penitenciária, ela né. é Para o pessoal uma. conhecer aqui, você que nos assiste no Brasil, cada estado tem uma forma de estrutura da organização. Aqui em São Paulo nós temos Secretaria de Segurança Pública, onde você tem Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica. E você tem uma outra secretaria, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, onde você tem a Polícia Penal. Polícia Penal porque é o grosso, né. E dentro da Secretaria de Administração Penitenciária nós temos a A FUNAP, fundação, é a isso. fundação, onde a Eunice trabalha e ela vai falar É. um pouquinho disso aí, desse tempero diferente A na vida. FUNAP ela é uma fundação, como eu disse, antiga, né, ela é inclusive mais antiga que a própria SAP, né, a SAP tem 30 anos, a FUNAP já tem Hum, 47 anos.
ela foi criada pelo professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, até uma história curiosa, a pedido da esposa dele. A Caramba. esposa desse jurista, né, dessa pessoa tão importante do estado de São Paulo, ela gostava dessa questão da ressocialização, ela acreditava na ressocialização e ela sugeriu que o marido fizesse algo nesse sentido e ele criou a fundação, a FUNAP. Na época, ela foi criada como Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. E hoje ela tem o nome do seu fundador, que é o professor Dr. Manuel Pedro Pimentel. E a FUNAP ela é uma fundação do Estado vinculada à SAP. Então, nós estamos vinculados à Secretaria da Administração Penitenciária. E é um trabalho que tem, assim, me contribuído demais, Você viaja sabe? muito, né, Alice? A gente É, observa as suas redes sociais, sim, cada hora você posta um vídeo, né? Aliás, gente, ela tem uns vídeos bem legais, que fala sobre a vida, fala sobre começar o dia bem. Então, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link do Instagram, já vou deixar o link do Instagram, sim. tá bom? Muito bom, Pode, agradeço. então o pessoal segue aí o Nice aí. Então continua, e aí? Então, e a FUNAP, ela foi criada para levar oportunidades de trabalho e educação ao sistema prisional. Hoje nós temos um sistema Aqui em São prisional Paulo. aqui em São Paulo. São Existe Paulo. uma outra FUNAP no Distrito Federal, mas ela Tá, é bem menor, né, não tem a mesma estrutura, né? Hoje nós somos referência no Brasil como fundação vinculada ao sistema prisional. tá. E é um trabalho belíssimo. A FUNAP tem um trabalho assim que eu sinto que as pessoas não conheçam, sabe? Nós precisamos divulgar mais o trabalho da Aí tá. FUNAP. Tem site a FUNAP? Tem Na sim. descrição do Vamos deixar. vídeo, deixa aí Tem também. inclusive um e-commerce. Ah, Opa, peraí, como assim? sim, tem um Dá para ser e-commerce. afiliado? Como é É, que tem um e-commerce lá? porque a FUNAP, como leva oportunidades de trabalho e educação ao sistema prisional, nós temos oficinas dentro das unidades Ah, prisionais e essas oficinas fazem produtos. quem trabalha 3 dias descontam na pena, Isso, é tem a isso? remissão de pena e tudo mais. E esses Tá. produtos feitos dentro das oficinas são vendidos pela FUNAP e toda a venda reverte novamente em compra de novos insumos, de novos projetos, né? O e-commerce retroalimenta Ó, a na FUNAP. descrição já tem o. Aí você entra em contato com a Eunice e pede para ser afiliado do e-commerce da FUNAP. É o mundo digital, né? O Sim, com mundo certeza, digital. tem Mas que você divulgar entra aí e vê os mesmo. meus produtos. O que tem lá de bom? Tem várias áreas, né? Dentro das nossas oficinas, nós trabalhamos praticamente em três eixos principais, que é mobiliário, parte de marcenaria, Tá, principalmente mobiliário escolar, aquele tá. conjunto do aluno, a mesinha, a cadeira do aluno, a mesa do professor. Então, tem mobiliário escolar, mobiliário de escritório, como esses aqui, nós fazemos também. Legal. Uma grande gama de confecções na área de uniformes, nós fazemos uniformes, por exemplo, para a Guarda Municipal de Campinas. Olha que legal. Então, várias prefeituras Preços compram. competitivos. Sim, preços bons, porque se o Estado compra, se é um órgão público comprando da FUNAP, ele é inclusive dispensado de licitação. Aí, ó. Isso é um fator super importante. Você que é prefeito tá assistindo aí, Né? Os novos prefeitos que vão entrar agora, os né? novos prefeitos, é isso aí. Então, os órgãos públicos que compram os produtos da FUNAP são dispensados de licitação, porque entende-se que é um produto vindo de ressocialização, né? Tá, Então, quem faz o produto são os reeducandos. tá. Você tem uns E termos diferentes aí, o pessoal não conhece esses termos aí, né? a pessoa Eu gosta de queria falar esse ladrão, preso, não, eu uso criminoso. Não, criminoso. lá não pode usar esses termos. Não, não é que não pode, existem os termos corretos, né? É uma questão de respeito até, né? Termos técnicos, né? Técnicos, pessoa privada de liberdade, né? Nós falamos PPL, né? Que é o pessoa privada de liberdade. Ah, legal. É Mas é um legal aprender mundo. essas coisas, né, turma? Esses podcasts tem muito no YouTube que traz assim conhecimento pra gente, né? E a Sim. gente não tem acesso a esse conhecimento, né? E olha, Na escola não vai ensinar, a faculdade não vai dá para ensinar. falar só da FUNAP, não, porque tem muito assunto A realmente. gente vai falar sobre isso numa outra vez, numa outra oportunidade. Aí você vai para SAP, Secretaria de Administração Penitenciária, tem a Secretaria de Segurança Pública. Cara, todo esse tempo, quais são os aprendizados que quando você olha para trás, que você leva para sua vida, que você quer compartilhar aqui? Para assim, "Meu, valeu a pena ser policial por causa disso, valeu a pena trabalhar na administração penitenciária, vale a pena trabalhar por causa disso." Quais são esses adjetivos que são importantes e as pessoas desconhecem? Sabe que eu sempre gostei de trabalhar com gente. Eu acho que jamais serviria para um trabalho, sei lá.
trabalhar Programar eu e o computador, meu computador. TI. Não, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Eu gosto de observar o comportamento das pessoas, né? Por isso até busquei algumas formações nessa área comportamental. Eu acho que o principal ganho de ter trabalhado na polícia é a gestão de pessoas, que não é fácil. A Polícia A Militar do Estado de polícia é São gestão de Paulo, pessoas? Não é sim, catar bandido? não, totalmente gestão de pessoas no Caramba. sentido interno, né? Na Ah, administração, certo. principalmente para nós como comandantes, né? Eu comando pessoas, né? E eu tive em Osasco, que foi minha última unidade, quase 800 policiais, Caramba. né? Trabalhando 24 horas numa cidade que tinha, na época, mais de 700 mil habitantes. Então, uma cidade grande, impactada, uma cidade Cidade rica, importante, né? rica, segundo o maior PIB do estado, Caramba. sexto maior PIB do país, quer dizer, maior PIB do que a maioria das capitais do Brasil, né? Então, é uma cidade muito importante, uma cidade que me trouxe muito aprendizado. Todos os lugares que eu trabalhei, eu aprendi muito, né? Desde das cidades menores, na época do interior, que eu trabalhava na região de Sorocaba, cidadezinhas pequenas, às vezes com 5, 6 mil habitantes, mas em tudo se aprende. E a questão do relacionamento humano, eu acredito, para mim, foi o que mais agregou na minha vida a polícia militar. E eu achando que tinha cumprido a minha missão de vida, né, como policial militar, porque o bonito para mim dentro da polícia militar é servir. É o maior aprendizado que eu É de tive. verdade mesmo esse negócio de juramento da polícia? Quando vocês juram defender a sociedade, Com isso sacrifício da própria vida. é da alma? Sim, é É da verdade. alma? Da minha alma é, com Mas é da alma certeza. dos policiais Sim, mesmo? sim, da grande maioria, porque eu penso que a maioria entra ali por dom, porque gosta do que faz e não Eu por tive falta de opção. veio um oficial aqui, e ele falou sobre esse juramento, então eu tô perguntando, Sim, é sim. verdade? Sim, Eles falam é que se muito forte isso. sacrificam, vão trabalhar final de semana, à noite, recebe ligação, vai pra unidade, Não, é muito forte isso, sabe? Não vou dizer para você que os 80 mil policiais militares pensam dessa forma, porque os 80 mil policiais militares que nós temos hoje no Estado vieram da mesma sociedade que vem os próprios. sim, a sociedade brasileira. Sim, são frutas que Mas estão é numa mesma cesta, né? Então tem todo tipo de pessoa. Mas existe sim, é um valor, sabe? Um sentimento muito forte de defender, sim, a sociedade com o sacrifício da própria vida. E eu fiz isso muitas vezes, sabe? No sentido de dar a notícia para uma mãe, para uma esposa. Você já trabalhou final de semana? Muitos. Feriado já trabalhou? Muitos, eu estava até pensando agora, né, aposentada, e como eu estou numa fundação que trabalha em horário de expediente, então, final de ano eu não trabalhei, carnaval eu não trabalho mais. Aqui no podcast Pensa Alto, tem uma entrevista do comandante geral, e eu acabei cortando a minha entrevistada, fui mal educado, como sempre, mas ele chorou aqui. O Coronel Cássio, Não, antes dele, esqueci, Alencar, os Salles. Coronel Salles. E aí ele chorou numa passagem quando eu acho que eu interrompi, que ele falou assim: "Olha, eu recebo", uma mãe falou assim: "Ó, eu entreguei meu filho vivo e você está me dando uma Sim, bandeira". sim. Você já passou por isso? Sim, muitas vezes, era justamente isso que eu ia comentar. Quantas vezes eu não precisei dar notícia de morte de um policial para a mãe, para o pai, Como é que para a é isso? esposa? É muito triste. É muito Como é triste. que é isso, Eunice? Duas situações que eu vivi na minha carreira e que eu não gostaria de ter vivido, mas vivi e me acrescentaram muitas coisas. Várias vezes eu comuniquei a morte de um policial aos seus pais, à sua esposa, aos seus filhos. É muito triste. Eu me vejo como mãe fazendo isso e dói muito, né? Então, várias vezes, inclusive as duas Porque a últimas família não mortes. sabe, né. Não, Você é a primeira pessoa, sim. e você fala por celular, por WhatsApp? Não, não, tem que ser pessoalmente, Putz, né? Não tem Eunice. como ser E por como é que é WhatsApp. isso? Como é que É é? muito triste, eu sempre falava para minha tropa, né, quando eu conversava com a minha tropa, eu sempre gostei muito de conversar com a minha tropa. Eu tenho até hoje grupos de transmissão no meu celular com todos os policiais que trabalharam comigo. E todos os dias, praticamente, eu mandava algum tipo de mensagem, atualização jurídica, alguma coisa que modificou, alguma orientação, às vezes em áudio, às vezes em texto, sempre conversando com eles, né, orientando, conduzindo, que é a minha função como comandante, né, conduzindo a minha tropa da melhor maneira. E várias vezes eu precisei dar a notícia de morte. Uma última que eu tive, que foi muito dolorida para mim, foi de um jovem de 21 anos, Policial, um tenente, um tenente, tenente. E foi muito você triste. já era coronel.
Eu era tenente-coronel, comandante do 14º Putz, Batalhão. Esse menino, né, eu falo menino porque eu falava que era um dos meus jovem. sim, é um dos meus filhos, né, ainda mais os jovenzinhos que chegam, aspirantes no quartel, eu cuidava como se fossem meus filhos mesmo, porque eu queria que eles tivessem O sucesso e que eles comandante da vivessem PM falou bem. exatamente isso. Eles Sim, são é é esse sentimento, exatamente essas palavras. é Eu esse eu eu via como se sentimento. fossem meus filhos. Sim, é justamente isso. E esse menino, o nome dele era Leonardo Finelli, era filho único. Então, até Putz. hoje eu converso com o pai dele, com o senhor Alberto e a dona Vânia, converso sempre com eles. Filho único, sabe? Você deixar um filho sair de casa para ir trabalhar. E eu sempre falava isso para minha tropa. Eu falava assim: nós saímos de casa para trabalhar e não sabemos se voltaremos. Isso é uma certeza. Lógico, todo mundo que sai de Quer casa para voltar. trabalhar, para estudar, Não, pode sim, não voltar, todo mundo. Só que o policial militar, esse, o esse risco é potencializado, né? Porque nós estamos no front, ali no debate, né? e como é que é? Você chega lá na casa desse dos pais dele, né, Não, é muito triste. Eu e tive aí várias situações assim. assim, não precisa falar nada, porque os seus pais já vêem um coronel chegando, Sim, é, eh, já sabe, não precisa falar nada, né, é Nice? muito triste, é muito triste. E depois não é só falar, né, Idancas, tem todo aquele suporte que você tem que dar para a família, nos próximos momentos, as orientações, questão de liberação de corpo, é tudo muito triste para qualquer pessoa, né? Então, agora para um casal de pais de filho único, e foram 2 vezes que isso aconteceu. Um episódio anterior, um tenente com 21 anos, 21 anos, 24 anos, perdão, os dois tinham 24 anos. Também filho único, que foi o Cada, um outro policial, né, um outro tenente. Também a mesma situação, você dar notícia para um casal de pai e mãe, a Dona Isabel e o senhor Luiz, que o filho deles morreu. É muito triste. E foram várias situações assim. Isso deixa a sua personalidade mais forte para lidar o dia a dia, os próximos episódios das suas Não, vidas, isso ou te isso deixa deixa isso deixa a minha personalidade mais sensível para aproveitar os bons momentos da vida, sejam eles quais forem. É isso que fica, sabe? Nós costumamos desvalorizar as coisas boas da vida e as coisas simples da vida, porque é algo que você nem percebe, mas fica sem esses momentos para você perceber, sabe? Eu falo que eu sempre quando eu vejo os meus filhos, que eu abraço os meus filhos, eu gosto de cheirar o pescoço deles. E sempre que minha filha agora, que mora na Paraíba, esteve comigo algumas horas essa semana, numa conexão que ela foi viajar e passou por São Paulo, e a primeira coisa que eu faço é cheirar o pescoço deles quando eu abraço. coisa simples, né? Coisa simples, sabe? O toque, o carinho, o abraço, sabe? O cafuné. Minha filha mais velha, nós assistimos um filme juntas nesse feriado, né? Eu sou espírita, sou kardecista, nós assistimos um filme espírita e ela deitou no meu colo, eu fiquei fazendo cafuné Cafuné. na cabeça, na cabeça dela, né? E, sabe, são essas coisas que me ensinaram, porque foram várias vezes que eu noticiei a morte de alguém. Eita. E fora a dos civis que nós vemos no atendimento das ocorrências, sabe? Eu me lembro de um comandante, eu era tenente em Votorantim, trabalhei em Votorantim muito tempo também, trabalhei e morei lá, a capital do cimento, né? E eu comentando com o comandante, hoje coronel Luchini, aposentado, falei, comandante, era uma senhora, ela estava atravessando a pista com uma sacolinha na mão que tinha feito compra no supermercado e foi atropelada e morreu. E ele falou assim para mim, nossa, Eunice, doeu ouvir você falar isso, que ela estava saindo do mercado com uma sacolinha na mão e morreu. E não dói? Lógico que dói, é uma vida. É uma vida. E nós vimos isso várias vezes. Eu me lembro, eu como capitão, comandando Salto de Pirapora, Pilar do Sul, Araçoiaba da Serra e Iperó, recebi o telefonema de um policial de serviço que tinha acontecido um acidente com um policial meu, um menino novinho, jovenzinho, sabe? Ele estava indo embora para casa de carro, indo na Raposo Tavares. Ele trabalhava em Araçoiaba da Serra, morava em Itapetininga, que são cidades próximas. Ele estava indo embora com o carro dele. Ele, por algum motivo, ele saiu da pista, era uma pista simples. Ele saiu da pista e entrou de frente para um caminhão. Quando eu fui no local da ocorrência, o carro dele tinha sido decepado. Sabe, a parte de cima, assim, da partida Uhum. do vidro do carro para trás, estava sem nada. Então, a cena que eu vi foi muito triste. Um jovenzinho, a cabeça dele tinha torcido, O sabe? que dói mais, sabe, é dar a primeira notícia ou entregar a bandeira?
Eu acho que quando nós entregamos a bandeira, nós já passamos por uma maturação do ato, né. Mesmo que em algumas horas, pelo menos vinte e É, mas quatro aquele horas. simbolismo é forte, Sim, né? é forte e faz parte das honras militares, faz parte do histórico militar, né, isso é importante para nós. O militar tem referências, símbolos, né, tem o hino, tem a bandeira, isso é importante para nós. Tem o São toque lá detalhes que importantes, o toque de silêncio, é, assim, é o é tudo muito formal, né, mas faz parte da vida, né, a formalidade também, faz né. parte. Aliás, eu queria mudar um pouco agora as perguntas, Eunice, mas falar de algo que a gente começou aqui conversando, você falou da sua formação, que você fez curso, e eu sei que você trabalhou aí como, ou você tem você fez você é doutora, fez mestrado, Mestrado e doutorado profissional. mas ligado à proteção das mulheres, foi É, isso? violência Violência doméstica-familiar doméstica. e crimes sexuais. Como que você fez você se especializou isso dentro da polícia militar? Sim. E como que você, por que você buscou essa área dentro da polícia militar, sendo que os crimes de violência doméstica, o policial tem pouca ação? O que o policial pode fazer? O que você desenvolveu de tecnologia, e que eu sei que você compartilhou isso com outras polícias, mas você faz uma especialização, você é mestra, é isso, né? Em Sim, violência doméstica, né? E crimes sexuais, é isso, né? sim, Mas o policial não está lá, né? Ele não consegue entrar na casa sim. da vítima. E isso também tá muito ligado ao que eu acredito dentro da minha profissão, e hoje dentro das minhas profissões, né, O- tanto como policial militar e também como alguém que trabalha com ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Porque eu acredito muito em 2 áreas, o conhecimento e a prevenção. Aliás, são áreas que estão extremamente ligadas, né. Eu acredito muito em levar a informação para que o crime não aconteça. A prevenção ela é primordial em todas as áreas. Quando eu fui pesquisar a minha área, né, de estudo no meu mestrado, que era a prevenção de crimes envolvendo violência doméstico-familiar, eu percebi que existe muito pouco sobre prevenção primária dentro da Polícia Militar. Nós temos hoje um grande programa dentro da Polícia Militar, que é o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que é o programa preventivo mais eficiente Para da drogas, Polícia né? Para Militar. as Sim, crianças, né? prevenção ao uso de. Não, hoje ele está um pouco mais aberto, né? Ele foi criado aí em São Paulo, ele chegou na década de 90, comecinho da década de 90, mais focado na questão das drogas. Mas hoje o formato do PROERD ele é muito mais amplo. Ele fala mais sobre comportamentos adequados. Hum. Então ele abriu um pouco mais, porque o uso ou não da droga também está ligado a uma escolha, a um comportamento. Então, como o PROERD ele é internacional, ele não é brasileiro, ele é um programa feito pela polícia de Los Angeles, né? Ele é usado no Brasil através de um termo de cooperação que existe entre os países. Ele Ah, traz isso daí não é da PM de São Paulo? não, não, ele é Ah, norte-americano e é um ele leãozinho lá, né? é o DARE, né, que é o nome do Proerd lá, que é o leãozinho do Proerd, que é o símbolo, né, do Ah, Proerd, né, que é o mascote do Proerd. Então ele vem com o formato pronto já, e nós seguimos protocolarmente esse formato. Então, quem aplica o Proerd tem que seguir o formato, o protocolo de lá. E hoje, dentro desse protocolo, ele está muito mais amplo, ele fala sobre escolhas. Então, ele ensina a criança a raciocinar diante dos e, desafios. o, e, o, a criança olha o policial como um herói, né? Sim, Porque é sim. o homem da Existe um vínculo casa. muito bacana, É, né? isso é, Valoriza até a profissão policial militar, o é. PROERD, né? Então, como eu sou proerdiana, né? Eu sou instrutora e mentora do PROERD, eu fiz o curso, eu dei aulas, na época, quando eu trabalhava em Votorantim, e eu formei instrutores PROERD como mentora, né? Formei várias turmas de instrutores. Então, essa questão da prevenção, para mim, é muito importante. Eu acredito muito na prevenção. Então, mas E você quando nós faz um curso, você pesquisamos, você se especializa, seu mestrado. Aliás, esse trabalho de mestrado é público? sim. Ele está disponível na internet? Está disponível no CAES, né, que é o nosso centro, mas está Mas disponível para publicação, sim. a consulta é só Sim, física ou tem consulta virtual? não sei te dizer, preciso ver como está Ah, hoje, mas né. ó, independente Vamos disso, eu já vou perguntar. deixar aqui o Instagram dela, é só mandar Sim, sim, mensagem e sim. ela porque esse trabalho pode ser compartilhado. Pode, Ah, o meu legal, trabalho pode sim, ele foi legal. classificado como de acesso livre, Ah, gente, então é uma coisa legal aí. Onde que tá esse trabalho? no Qual? CAES, que é o Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar, né. Então é só ligar lá e
pedir. Eu acho que ele está aqui pelo site, né? Podemos Eu vou até na verificar descrição e deixar na essa descrição do vídeo vai ter informação. todas essas informações, Isso. eu acho que é um trabalho bem interessante. E aí você faz, desenvolve essa tecnologia de prevenção de Sim. violência doméstica, como se aplica na polícia militar? Então, quando eu comecei a pesquisar a questão da violência doméstica familiar, eu não falei somente sobre a violência contra a mulher. Eu abordei todos os Ah, atores possíveis de serem vítimas de violência doméstica familiar, desde os animais, que é comprovadamente uma das é vítimas, até os mesmo? idosos, sim. Então, eu abordei, por exemplo, os animais. Existe uma teoria que foi explorada pelo Coronel Hobbes, também em sede de mestrado, a teoria do link. Ele comprovou, analisando boletins de ocorrência de violência doméstica, que estavam vinculadas a boletins de ocorrência de maus tratos aos animais. O agressor da mulher o agressor da família também agredia o animal. Você sabe, só fazendo um corte, sendo mal educado, mas falando para a nossa audiência, esteve aqui uma policial civil, a Yara Boldrini, conhece ela? Não. Ela também é uma defensora dos animais, e tem essa entrevista, também procura aqui, e ela falou sobre isso, que é o primeiro ataque na família nos animais. Sim, Mas ela só ficou nisso, porque. Mas aí porque é você uma. tá. Eu só tô falando porque faz conexão. Sim, As tem pessoas que falam vínculo. aqui traz essas conexões, Sim. então é algo conectado Mas mesmo nisso. a observação que se faz é a seguinte: quando ele agride o animal, ele está agredindo os filhos e a esposa também. Né? Quando alguém agride um animal, tá Por causa do agredindo afeto as pessoas que amam aquele com o animal, pet, né? justamente. E hoje em dia é muito comum, né? Hoje em dia ter um animalzinho dentro de casa é muito comum, né? É É uma fuga, é um isso ou não? nicho. Você não Eu sabe? não vejo Uma como fuga fuga. ah, Será? não tenho Eu, tanta. particularmente, sou cachorreira também, Não, adoro animaizinhos, então eu tá gosto certo. muito também. Então, eu falei sobre agressão aos animais, Tá? às crianças e adolescentes, que sofrem principalmente agressões sexuais, aos idosos, que também são vítimas de violência dentro das suas próprias casas, e às mulheres que são, em potencial, as vítimas. Você dá palestra sobre Sim, isso? sim, eu adoro falar sobre isso. Palestra presencial? Sim, sim, Para estou à disposição. ONGs, para Sim, escola. Gente, ó, eu acho que é um tema aqui dentro do podcast que a gente está explorando, mas também a gente vai fazer spin-off disso aqui. Faça contato com a Eunice, ela se predispõe a fazer essas palestras em sim, grupos, né, também, né? sim. Pô, isso é uma coisa legal para Faz parte da prevenção. faz parte É no que eu acredito, mas né? como policial Conhecer para militar, aí prevenir. você deu aula disso, mas eu não entendi ainda como a Sim. polícia pode atuar. Ou Não. é ele, policial, que deixa de ser agressivo? O policial vem da mesma sociedade que o agressor de uma ocorrência de violência doméstica, né? Nós temos policiais agressores também. Nós temos policiais agressores e mulheres Faz parte também. da vida, Faz né? parte da vida, Da vida. justamente. Da Então, vida humana. quando eu tratei desse assunto dentro da Polícia Militar, é porque o policial militar ele atende a ocorrências de violência doméstica, e é uma ocorrência que tem uma demanda razoável. É E é uma mesmo, ocorrência Eunice? extremamente subnotificada. O Extremamente que é subnotificada. subnotificada? Não é As informada? pessoas não registram, não informam, porque faz parte muitas vezes da cultura da família. Então, eu sempre digo assim que a mulher que viu a mãe sendo agredida, viu a avó Vai sendo achar normal, agredida, né? vai achar normal, porque pensa numa criança e de cada 10 ocorrências de violência doméstica, em 6 os filhos presenciam. Então, a criança vê aquilo acontecendo e, de certa forma, ela normaliza aquilo Inconscientemente, ela vai inconscientemente. achar que aquele comportamento é um comportamento social Adequado. adequado. Sim, sim, inconscientemente sim. Mesmo porque ali ela tá vendo as duas referências principais dela. E hoje até eu falei no meu vídeo de hoje sobre referências, né? Gente, todo dia tem vídeo novo da Eunice, hein? Então entra no Instagram dela aí, que é bem legal do jeito que ela fala, viu? Bem Então legal. hoje eu falei sobre referências. Qual é a referência de uma criança que tem um lar adequado, um lar dentro do que nós julgamos normal? Porque hoje nós vemos famílias totalmente desestruturadas, né, em vários aspectos. Mas uma criança que tem pai e mãe dentro de casa, quem é a referência? É pai e mãe no primeiro momento. Então ele vê a sua referência de verdade, de conduta, de opinião, agindo daquela forma, inconscientemente ela entende que aquilo é um formato aceitável. E ela repete o modelo. A filha, quando cresce, acaba se sujeitando a agressões e o filho, quando cresce, acaba sendo o agressor. Não que a mulher não possa ser agressora também, a mulher também pode ser agressora e o homem também pode ser vítima, né? É que a maioria dos casos o homem agride e a mulher se Pela coloca numa própria situação de vítima. característica biológica, não é? Sim, É isso, né? é. É. É e pela característica cultural, né? Existe aquela coisa do homem muitas vezes se sentir mais do que a mulher. Como em muitas culturas isso é normal, né? Quando nós rodamos o mundo, em alguns lugares a mulher ela é vista e ela é tida como inferior ao homem. Eu assisto vários programas de podcast no YouTube, vários relatos. A gente vê isso no Egito, alguns países onde você tem
essa característica cultural, né? Sim, e o Brasil viveu isso, né? A O mulher Brasil não viveu isso. votava, né? Então existe todo um histórico de evolução da mulher dentro da sociedade. Então, eu ligo sempre, eu gosto de falar dessa questão cultural, de você aprender que é assim que se faz. E como eu sou do interior, se você andar na minha cidade hoje ainda, Idancas, você vê o homem andando à frente e a mulher atrás com os Ah, filhos, isso eu vi bastante quando eu fui para Dubai, sabe? né? Então, Você vê, é da cultura, não né? é? É da cultura, né? Então, assim, e eu sempre falo assim que a mulher não é melhor que o homem não é melhor do que a mulher. O bacana é os dois juntos. Eu acho É, mas eu muito, vi isso muito lá em saudável Dubai. isso, porque a mulher tem um perfil psicológico, emocional diferente do perfil do homem. E o bacana é essa fusão, é esse encontro, é essa troca entre homens e mulheres, né? Porque o que falta no perfil de um tem no outro e vice-versa. Então, esse e não é nem o equilíbrio, eu falo da harmonia. Desse encontro de pessoas diferentes, né? Homens, mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, não importa. O que interessa é essa junção, esse complemento, esse estar próximo, esse fazer algo diferente, né? E dentro da nossa cultura é muito comum, infelizmente ainda, existir essa questão da mulher, muitas vezes ela se ver como inferior, se enxergar como inferior ao homem, por todo esse histórico cultural. Coisas que estão mudando já, Ó, graças a Deus, né? Estão sendo modificadas. Mas existe, esse seu trabalho que você fez na Polícia Militar, essa sua especialização em mestrado, essa realidade que você vivenciou, é, culturalmente, você trazendo aspectos do Brasil, da América Latina, vamos chamar assim, não é só no Brasil, na América Latina, os países também aí do Oriente Médio, a gente vê e alguns bastante. países da América Latina são muito piores do que o nosso, né, nesse aspecto. Sim, El sim. Salvador, depois, quando nós falarmos Eu de não El falar dessa, Salvador, eu vou mas comentar alguma coisa. eu queria que você falasse da violência doméstica, dessa sua especialização. Na polícia. Não, agora, na ressocialização da pessoa privada de liberdade, assim, em termos mais vulgares, dos criminosos. Sim, É, é, eu tenho que aprender as palavras certas, né? sim. Dentro da minha missão hoje como superintendente de atendimento e promoção humana da FUNAP, eu levo justamente a questão dos projetos educacionais. Então, hoje, a Secretaria da Educação, ela promove, ela oferta ao sistema prisional o ensino formal. Então, Fundamental 1, 2 e ensino médio, quem aplica dentro do sistema prisional é a Esse Secretaria da de Educação, educação, mas certo. até bem pouco tempo era a própria FUNAP. Ah, Por volta de 2012 houve essa transição e a SEDUC assumiu essa função de levar o ensino formal aos educandos. O ensino complementar é a FUNAP que leva. Então, os cursos profissionalizantes, nós temos inclusive curso superior, reeducandos fazendo faculdade através de convênios e parcerias que a FUNAP faz com universidades particulares. Então, projetos muito bonitos que estão tendo um resultado magnífico. E dentro da SAP hoje, quando você visita uma unidade prisional e é algo assim extraordinário, as pessoas não têm ideia do que é uma unidade prisional hoje em dia. o pessoal fala muito, essas narrativas, né, Eunice? Se a gente falar de sistema prisional, o que a gente tem de informação na imprensa, que é o sistema falido, que não dá Não certo. é, não é. As Não pessoas se é? surpreendem. Eu falo sempre para as pessoas que eu levo às unidades prisionais, eu já acompanhei muitas autoridades, juízes, promotores de outros É estados. possível fazer um episódio do Aí podcast você tem que falar com o organizando nosso com... secretário. Não, com a secretária? Será que... Sim, sim, eu Então, acredito ó, que sim. pessoal do canal, se vocês quiserem um episódio específico sobre unidades prisionais aqui em São Paulo, é só você colocar aqui nos comentários. Libera a secretária. A gente fala com a secretária. Comprometendo. Claro que ela não tem autorização, mas a Não, gente eu não fala com o posso, não. secretário, a gente Mas eu fala. acredito que sim, é possível. É que existem regras até do que pode Claro, ser claro. mostrado, né? Claro, Lógico, por claro, uma claro. questão de segurança, né? Claro, claro. Mas eu acredito que tem muita coisa bonita para ser mostrada. Eu mesmo me surpreendo com a sua fala, Eunice, porque Ah, a informação que eu tenho não. é o que é levada para Olha, nós, que é um sistema falido, que ninguém vai. não, inclusive o sistema prisional de São Paulo é referência na América Latina. Nós temos diretores de presídios aqui de São Paulo que dão aulas em outros países sobre o É sistema sério prisional, mesmo? sobre Caramba. como dirigir uma penitenciária, como é ser um diretor de uma penitenciária. E nós temos, assim, capitais humanos belíssimos, formidáveis, de pessoas que vestem a camisa realmente e fazem um Eles trabalho fazem muito. juramento também?
Eu Será? acredito que não. Não, eles não são policiais penais É, agora? mas agora, né, começou ontem, na Ah, verdade, né, publicou a partir de ontem a lei da Polícia Penal, então eu não sei como está a estrutura ainda, é tudo muito tá. novo, Mas deve né. ter o juramento, Ah, deve ter evidentemente, né. alguma coisa assim, com É. certeza. E realmente eles são policiais também, né, eles continuam o que nós começamos, né. Então, dentro do sistema prisional, quando você, ingressa numa unidade prisional, geralmente o modelo mais comum é que tenha os pavilhões educacionais, lateralizados, né, assim, Uhum. são, alguns chamam de espinha de peixe, né, porque são pavilhões habitacionais assim, né, um do lado do outro. Geralmente os primeiros pavilhões são eles fazem uma triagem dentro do perfil de cada preso, dentro do perfil Mas aí são os criminal e tudo presos não mais. perigosos? Tem essa Sim, classificação? tem. Eles cuidam muito bem E disso, viu. tem Eles os fazem um trabalho presos muito bem feito. perigosos, a Periculosidade, né, os mais periculosidade, é isso perigosos, sim, mesmo? sim. Inclusive os primeiros raios habitacionais são dos menos perigosos. Então são, por exemplo, a pessoa que foi, presa. Estelionatário, Sim, assim, que crimes passou assim, cheque sem fundo. crimes de trânsito. Ah, E os trânsito. crimes de violência doméstica também, eles ficam nesses primeiros pavilhões, para não misturar, você não vai misturar uma pessoa que é réu primário, que é a primeira vez que está no sistema prisional O rei do novo com cangaço. não, não dá, né, Não, não, nem são ficam em unidades iguais, nem ah, ficam na entendi. mesma unidade, então a SAP tem esse cuidado, eles têm esse cuidado de saber quem pode Você sabe conviver que você com está quem. mostrando uma outra perspectiva e muita gente não vai concordar, então você é livre de colocar seus comentários. Concordo com isso, não concordo, dá sua opinião, acho que essa é a nossa democracia. Mas o que é importante aqui no canal, por isso que a gente fala com pessoas inteligentes, é ver também a outra perspectiva, né, Eunice, que é uma coisa nova que você está passando aqui Sim, para porque, nós. veja bem, né, E sem até. paixões, porque ela não é política e não está se candidatando Não, a não, nenhum não sou cargo. não, Ela não. é A funcionária, minha né? paixão é pelo que eu faço, eu amo o que eu faço, né, e Legal, legal. agora amo o que eu fiz na PM por 31 anos e amo o que eu faço na FUNAP hoje, assim, eu tenho muita alegria e muita gratidão por estar Que legal. experimentando isso, né. Mas a SAP tem esse cuidado de você já deve ter ouvido falar, né, que o presídio é uma faculdade do crime. Isso. Isso não a presídio não pode Não é ser verdade? não pode ser uma Não, faculdade não do é crime. verdade. Não, não é, eles têm esse cuidado. Mas a imprensa traz as fotos de Então rebeliões, traz a cabeça do cara, a então, e de bandeira. quando é isso? Será que as pessoas se preocupam de olhar de onde, quando é aquela foto? Quando aconteceu aquele episódio? Se você tiver esse cuidado, você vai ver que foram coisas que aconteceram há 30 anos, há 40 anos. Eles são Eles requentam. essa grande Porque se imprensa for mostrar o que é a SAP hoje, não dá Ibope. Porque a SAP hoje é uma não dá secretaria ibope. extremamente organizada, muito consciente do seu dever, que faz tudo Quase muito bem militarizada. feito. Ah, Não. não Não, mas chega. seguindo as regras. Porque precisa. Precisa, né? Eu te pergunto, o que que levou um reeducando hoje ao sistema prisional? O que será que levou a cometer um crime? Quando alguém comete um crime, ela está fazendo o quê? Ela está descumprindo uma norma. O que faltou para essa pessoa? Faltou limite. Saber até onde ela Ah, pode mas isso ir. vem da formação, né? Igual você tinha Sim, falado lá por no isso que começo eu da falei no entrevista. começo, quando nós estávamos conversando sobre a educação. É. Olha a influência da educação na nossa formação, né? Eu até comentei com você que eu visitei Santa Catarina e eu percebo lá, a polícia de lá, o estado de lá, num nível educacional, num nível comportamental muito superior. Os países, olha, os estados do sul, Os né? estados do sul Que era colonização europeia, e né? outros países que se conhece que têm esse cuidado com a educação, com a formação, tudo começa, Você, né, desde muito cedo. Eunice, você falou que a pessoa privada de liberdade ingressa no sistema educacional pela SEDUC, que é a Secretaria de Educação em São Paulo, que antigamente era pela Sim. FUNAP. Eh, e aí você falou, ó, tem o ensino fundamental, o ensino médio. Estatisticamente, a pessoa privada de liberdade que cometeu algum ilícito criminal, ela não teve educação? É isso que você está falando? Isso é considerável? Por que eu quero chegar na pergunta? Se Sim. a pessoa tiver uma educação lá do ensino fundamental, Fundo 1, Fundo 2, anos iniciais, anos finais, ensino médio, ela não vai para o crime porque ela tem mais Não, oportunidades? isso é relativo porque nós temos dentro do sistema prisional também pessoas com nível superior, É verdade. inclusive É pós-graduação, verdade. mestrado, doutorado, nós Mas isso é temos. significativo ou Eu não? acredito que sim, mas para respondê-lo da forma correta, eu precisaria fazer uma análise científica dos números. Mas, Tá. de antemão, eu te informo o seguinte: cerca de 44%, isso no estado de São Paulo, nos Tá. outros estados esse número é muito pior. Cerca de 44% dos reeducandos do sistema prisional hoje não tem o Fundamental 1 completo. Caramba, esse é um É número quase metade.
Mas eu vou fazer uma ilação sem nenhum dado científico, apenas por sentimento, que a educação da criança, do jovem, é fundamental para que ela tenha caminhos Sim, prósperos na vida eu e eu acredito, não, eu acredito, tanto que eu né? falei aqui sobre prevenção e conhecimento, que são bandeiras Hum. que eu carrego comigo, né. Eu acredito que sim, mas isso vai inibir totalmente que ela cometa um crime? Não, porque existem outras coisas que influenciam, questão comportamental, questão do uma área que eu gosto muito, que é a gestão dos sentimentos, né. Às vezes a pessoa é extremamente culta, extremamente inteligente, tem nível superior, doc, pós-doc, e mata a mulher num rompante de ciúme. Que faltou para essa pessoa? Faltou Teve até um conhecimento caso do meu promotor intelectual? algum tempo atrás, Então, quando a gente, eu mas não é, pergunto, faltou conhecimento intelectual? não. Não, O faltou gestão das emoções, né. Eunice, eu queria abrir um outro bloco de perguntas, quero entrar nessa área sua de coaching, Uhum. de outros cursos, mas antes eu quero te dar, gente, essa moça é sensacional essa entrevista, né. Já compartilha aí com seus colegas, seus amigos, seus parentes, mas eu queria, nesse momento, dar 2 presentinhos para você, não Oba, sei, né. adoro. O pessoal que vem aqui eu sempre deixo esses presentinhos para dar metade, assim. Queria deixar esse livrinho com você, já que você gosta dessa área, Psicopatia, ela está no meio de nós. É um trabalho que eu fiz na faculdade, né, e se tornou livro. Não sei se você Bacana. sabe, eu tenho formação em psicologia, né. Não En lembrava, sinceramente. não, é que eu fiz psicologia agora, então eu escrevi queria deixar esse livro com você. Geralmente esse livro é bom para quem não tem sono, né, você lê, dá sono rapidão, né, pelo menos. Mas é um livro que ele fala um Obrigada. pouquinho da psicologia e do direito. E também queria deixar com você esse gift, né, esse presentinho aqui que a Oba, gente deixa também para todos os nossos eu convidados, adoro convidadas presentes. que vêm aqui. E eu adoro caneca, É, adoro. essa Eu aí não é sei do tomar nosso. café em copinho de plástico, eu gosto de Olha, caneca. essa é a Obrigada, caneca do nosso. adorei. Leia atrás, leia atrás. Oba, Conversa agradeço. conversa com pessoas inteligentes. Obrigada. Então eu queria deixar esses brindes, presentinhos para você e queria iniciar um novo conjunto de perguntas. Cara, você fez curso de coaching? Você é coaching? Sim, Como? Espera aí, deixa só vou tirar isso aqui. guardar isso Deixa aqui. eu só perguntar um negócio para você. Você foi policial militar, você trabalha na FUNAP, na SAP e você é coaching? Sim. Eita! Mas Eu iniciei nessa área de autoconhecimento, hã, por volta de 2014. Foi quando eu comecei a me interessar sobre essas questões das emoções, né, dos sentimentos, de cuidar da saúde mental. Somos seres holísticos, né, e sobre nós atuam muitas forças, né, são muitas influências, são muitas saúdes, né. E é comum, eu vi isso dentro da minha carreira militar, vi isso no policial militar, mas vejo isso na sociedade, uma certa negligência com a saúde mental, né, de você não se preocupar muito com o que vai na sua cabeça, não se preocupar muito com os seus próprios comportamentos, do como você reage diante dos desafios da sua vida. Isso é muito comum, nós negligenciamos, nisso, e acho que também é algo cultural, isso é uma percepção, né, não é hum. nenhum dado científico, mas nós nos preocupamos muito pouco. Então eu vejo pessoas, por exemplo, que gastam R$ 1.000 num tênis, mas não paga R$ 200 de uma consulta no psicólogo para fazer uma terapia, né, um Um autocu coach, uma programação ou sim, neurolinguística. ou investir em si mesmo, né. E todos esses treinamentos que eu fiz, É cultural isso? eu acredito que sim. Eu vi muito isso dentro da polícia, né, a polícia acha que quem vai ao psicólogo é louco. E não, É o quem 13? vai é o 13, é o É o código 13, 13. Eu código ia até 13. comentar isso. Não, quem vai ao psicólogo é aquela pessoa que se preocupa com a Quem vai sua ao própria médico, saúde, justamente, é o mesmo que vai fazer um exame de sangue, né, um eletrocardiograma, um exame para verificar como está a glicemia, ou como aquele que investe nos seus próprios estudos, que quer fazer cursos, pós e cursos técnicos, né, investir no seu no seu conhecimento intelectual, né, que é uma outra saúde. Então, assim, são várias forças que atuam sobre o ser humano e isso todas elas isso são é chamado de importantes. energia? São as forças da Eu energia? acredito muito em Você energia. sabe que o legal do podcast aqui do Pensado é que a gente fala com um montão de gente. E você está falando exatamente o que uma psicóloga falou aqui, que existem essas energias que atuam no nosso comportamento, né? Sim, E você está falando, olha só que legal, né? Que conversa interessante, né? Com pessoas inteligentes aqui. Então você passou por tudo isso na sua vida, lá na formação como policial, trabalhando com pessoas, ajudando as pessoas privadas de liberdade.
e que você é coach, então você traz toda essa experiência e ainda agora fala assim: olha, as pessoas precisam de energia e cuidar da sua saúde mental, que acaba sendo negligenciada por valores mundanos. Então você fala: "Ah, eu prefiro comprar um tênis de Sim. R$ 1.000, um celular de 5.000, do que passar numa consulta, num coaching, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Caramba, É. é uma coisa diferente que você traz. Eu penso assim que em tudo na vida, na nossa vida deve existir. Eu já falei aqui que eu não falo muito em equilíbrio e sim em harmonia. Nós precisamos estar com todas as áreas da nossa vida convivendo de forma harmoniosa, né? E você gostar de se vestir bem, ok, não tem problema nenhum. Eu acho ótimo. É bacana ver uma Faz pessoa bem parte, vestida. né? Faz parte até da questão da vaidade, da autoestima. É importante. Mas não adianta você estar bem vestido e você estar com crises emocionais É gravíssimas dentro de verdade, você. né? Qual Mas que é mas a qual pessoa que é que a sua alegria, né, não é uma mas alegria você vê que total. coincidência, você tá de azul, eu tô de azul, Você né, viu? e o É cenário energia. seu a atrás, você percebeu, é azul Azul, também. e é a minha cor preferida. Então, tem muito nesse de Sim, cores também, tem, e tem. você falou da pessoa se vestir, mas não estar com harmonia no dia. A Sim. roupa que a pessoa usa representa o estado emocional naquele dia? Pode ser que sim, a não ser que ela viva padrões, né. Por exemplo, eu sempre falo assim, que eu vivi 31 anos com a mesma roupa, não é, Sim. a Não, mas farda. aí sim, mas você Sim, saía do não, quartel. sim. Hoje eu tenho a opção de usar outras roupas. É que eu saía muito pouco do quartel, né, eu sempre tive uma vida social mais tranquila. Eu sou muito mais de casa do que de rua, Tá. então eu saía muito Mas como pouco. coaching, quando você faz o atendimento presencial, por exemplo, você percebe essas energias, você olha a Sim. pessoa e fala: "Ah, ela precisa trabalhar isso". É, Você tem isso daí em você? Tem que ser uma análise muito cuidadosa, porque às vezes a pessoa está mostrando algo que ela quer mostrar e não o que ela é de verdade, né. Por Tá. exemplo, eu tive uma situação que eu vi uma vez que eu observei, eu sou muito observadora, né, eu falo até que o meu campo de observação é o trem e o metrô, eu ando todos os dias de trem e metrô. Então eu vejo muita coisa acontecendo dentro do trem e Ah, dentro são do várias metrô. histórias legais, Não, né. é fantástico, né, eu sempre Fantástica. falo que é o meu laboratório de pesquisa, né, e eu quero ainda escrever um livro de crônicas, dessas crônicas de coisas que eu vi no meu cotidiano, indo e voltando para o trabalho todos os dias, né. Como eu moro em Osasco, eu vou e volto para a FUNAP, para o trabalho de trem e Ah, metrô. mais fácil, né. Muito Do mais fácil, é. trânsito é E terrível, é um imaginei. ambiente super rico, porque nós vemos tantas coisas, acontecem tantas coisas ali, né. Então, às vezes, a pessoa ela tá vestida de uma forma, porque ela quer representar um padrão. Mas verdadeiramente não é aquilo. E eu tenho muita sensibilidade também, isso é algo meu, né, que eu desenvolvi e que acho que eu já trouxe também, que eu falo que eu já nasci com algumas coisas, né. Você é espírita Sim, também, sim, né, eu você acredito acaba de muito falar. nisso, sim, acredito muito nisso. Então eu já nasci com algumas coisas e eu tenho uma certa sensibilidade. Às vezes você vê uma pessoa extremamente bem vestida e você vê nos olhos dela que ela não é feliz. Ah, você vê o bri e é verdade o negócio de brilho nos olhos? Eu Você acredito. E não acredita? é só o brilho nos olhos, é a expressão facial. Tem pessoa que você olha, se ela tiver séria, o formato da boca dela é assim, É verdade. totalmente caído, não é? É Então, verdade. eu lembro de Mas eu uma. não posso falar isso, você sabe que eu não posso falar isso, Por né. quê? Senão o Conselho Regional de Psicologia Ah, vai eu eu não acredito posso muito falar. nisso, né, que é você Fica a analisar dica aí, hein. analisar Ela pode. analisar as mensagens subliminares, Você né, que as você pessoas mandam, ah, enviam. Eu lembro de uma pessoa que eu é por isso que o conheci. policial tá sempre com o braço cruzado, né. Mas é uma subcultura, né. É subicultura, Eu né. acho que é uma Ah, tá bom. subcultura. Eu não concordo com esse braço cruzado não. E não Eh, não ensinam, né. não, Até fazendo um parênteses eu aqui, não ensino. não, e não e nem na academia militar, na escola só ninguém Eu falava: eu "Fa a eu o acredito braço é pra que trás", né. sim, sim, a formação correta é na posição de descansar, né, com as mãos atrás. É, Mas, é eu subcultura, né. lembro uma situação que eu vi, eu conheci uma pessoa que ela andava muito bem vestida, sabe. Tá. Assim, sempre E o boca pra maquia baixo. não, não, uma pessoa, Hã. alto Eu astral, gostei uma disso pessoa aí, hein, bacana. ela tá falando de sinais, meu, negócio Os interessante aí. movi Legal isso são aí. sinais do próprio rosto, né, são O corpo movimentos do fala, corpo. né, Sim, o corpo eu fala. acredito nisso Você também. acredita? Ó, a gente Eu vai fazer observo. a gente vai fazer episódio só do corpo fala, hein. Você falou com Eu o coach observo PNL, isso. hein, meu. Então, nesse dia, essa pessoa, muito bem vestida, bem maquiada, uma pessoa alto astral, uma pessoa muito Tá, bacana que eu conheço. E eu peguei uma carona com ela um dia e o carro dela, totalmente bagunçado. nossa. Sabe, assim, um monte de coisa ali Nada a ver com dentro. com o que ela Não, apresentava, né. não, nada a ver com o visual dela, né. Então você vê, ela é aquilo que ela mostrou? Certamente sim, em Ou ela quer ser algumas aquilo, áreas, né. mas existe muita desorganização. E você lê isso aí.
Sim, eu faço uma leitura, né, para tentar observar o comportamento das Caramba, pessoas, né. Eunice, que legal isso E aí. realmente isso numa determinada fase da vida dessa pessoa estava E assim. você faz isso como atendimento, você atende as Não, eu pessoas? não atendo, Ah, você eu não não atende? atendo não. Eu Só eu dá eu palestra? eu eu sim, e eu busquei a questão da programação neurolinguística, do Hum, coaching, e outras formações terapêuticas que eu tenho, mais para autoconhecimento e para gestão de pessoas, como eu sempre fiz, né, para que eu tenha ferramentas para cuidar das pessoas que dependem de até porque mim. você trabalha hoje com Sim. pessoas, né, Eunice? Começando com os meus filhos, né, dentro de casa e depois no meu Legal. trabalho, então sempre eu busquei para mim e para as pessoas próximas a mim, mas eu gosto muito dessa área. Hoje eu atuo como terapeuta voluntária num treinamento comportamental em Campinas. Eu ajudo uma equipe que trabalha lá já há muitos anos, que é a equipe justamente onde eu fiz os meus treinamentos e que eu amo, que é a Silva 4 Treinamentos. Eu atuo lá como voluntária, como a maioria dos terapeutas que estão Quer lá. deixar o contato deles aqui embaixo? Sim, Então, já está aqui fantástico, embaixo o sim. contato, Eu vou é deixar assim, do porque assim é, legal. é algo extremamente importante de se investir hoje. Como eu disse, né? Você paga R$ 1.000 num tênis, mas não Olha, investe algo assim no seu autoconhecimento, no seu automergulho, né? Isso é ô, necessário demais. ô Eunice, falar em autoconhecimento, já dá uma viajada na maionese, como a gente diz aqui, mas a gente tô fazendo entrevista com a Eunice, você já viu o currículo dela, o repertório que ela tem, é um livro aberto, hoje a gente está falando do livro da Eunice, né? Uhum. Em vários capítulos. Mas eu vou fugir do capítulo tradicional e perguntar, já que você tem múltiplas formações, Hum. né? Múltiplos conhecimentos. Você assistiu Divertidamente? Eu Aquele assisti filme? só o um, o São outro não. porque um é quando é criança, o 2 é quando é O dois eu adolescente, não vi e deve ter o ainda. terceiro quando for adulto. Você acha que aquilo é de verdade? Aquelas formações de emoções, sentimentos ao longo da vida, e aquilo forma o caráter de uma Olha, pessoa? eu assisti só o um, já faz algum tempo, e eu gostei do que eu vi. Porque é uma forma lúdica de fazer com que as pessoas reflitam sobre si, né? Sobre os comportamentos dela, quando ela tem a raiva, quando ela tem a tristeza, quando ela tá Às vezes feliz. tem a tristeza, não sabe do que, né? Tem a Porque nós não raiva, temos o hábito de olhar para nós, né? é, Nós somos muito bons para fica na julgar caixinha os lá, outros, né? né? Fica na caixinha, né? Sim, e tem gente que não gosta de acessar, né? Tem pessoas que não acessam o seu conteúdo interno por medo, porque sabe que vai esbarrar em alguma coisa que vai doer, né? É É mesmo. até uma fuga, né? Muitas vezes as pessoas não querem acessar porque sabe que vai doer alguma coisa, que vai ter que pensar sobre alguma coisa que ela não tá afim no momento, né? E falando em coach, autoconhecimento, na sua opinião, o que é o amor, hein? Ah, que pergunta fantástica, O né? que é o amor, hein? Eu, eu, eu acho que o amor é você entender como você vê as pessoas. Porque dependendo do jeito que você olha para as pessoas, para os olhos das pessoas, você vai ter uma ideia de como é o amor para você. Porque quando você consegue olhar para as pessoas e perceber nelas um outro ser humano, que tenha muitas falhas como você e muitas virtudes como você entendeu o que é o amor. Eu penso que, Ma que é ma ma assim. mas você acha que todas as pessoas o amor é inevitável? Todas as pessoas amam? Eu acho que sim. Não tem como Mas não é não. diferente? Não, não. De alguma forma, de alguma maneira, existe amor em todas as pessoas. Eu acredito nisso. Por mais que a pessoa seja violenta, seja. Nós vemos assim, muito nos filmes, né? Os psicopatas, os serial killers, né? Que parece que é uma pessoa que não é uma pessoa, não é um ser humano, né? E eu preciso acreditar nisso, senão não estaria trabalhando com ressocialização. Não estaria. Trabalhar como policial militar sem ter amor também não é adequado. Porque você é. Não é adequado. Muitas pessoas, entram na profissão policial militar motivados pelo ódio, pela ira, pela raiva, pela justiça, querendo fazer Pelo justiça pelas pró videogame e por podcasts que não falam a sim, realidade. sim, que desvirtuam. Isso não é adequado. Eu sempre dizia, quando o policial militar na ativa, que eu falava com a minha tropa, falava com pessoas, que quem não gosta de pessoas e é policial militar está na profissão errada. Porque para ser policial militar, você tem que gostar de trabalhar com E pessoas. algum policial já pediu baixa por não gostar de pessoas? Você lembra no seu comando Não me ou lembro, mas eu me lembro de pessoas que pediram baixa porque perceberam que ali não, ah, aquilo não é minha cara, né? Aquilo não é para mim. Já vi tem que ter várias amor para ser pessoas. policial, Tem que ter, sim. senão não vai Não. rolar os 30 anos, E né? Dancas, tem que ter amor para viver. Se você não tiver amor, você não Então, vive. então deixa eu fazer uma pergunta difícil, hein? Fora do script. Da hora do script. O amor é um sentimento inato do ser humano
ou é algo que eu aprendo no convívio social? O que que você acha disso? O que que Ó, você pensa? extremamente pessoal a minha opinião, Claro, né? claro, Eu claro. nunca me aprofundei, nunca estudei isso, nunca busquei Mas isso. a coi Eu acredito que sim, o amor está em nós. está em nós, está Está, no ser está. humano, Mas está na ele alma, pode, então você mas acredita que existe alma. sim, lógico, espírito e alma. Sim, Com então. certeza. Então por Não, isso eu que acredito sim, nós somos dotados de amor, sim. Só que ele pode sim também ser potencializado, ser amadurecido, ser entendido, porque existem vários tipos de amor, né? não é só É aquela um, relação carnal, homem e mulher, não, 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 é não, algo mais não, sublime, não. Eu algo tô mais falando sublime. do amor verdadeiro, né? Do amor incondicional, do amor, é, não sei, até o amor incondicional eu até questiono o amor que existe dentro da gente, né? Porque eu me vejo, eu me entendo como um ser humano, uma centelha divina. Então, quando nós acreditamos, né? Eu sou cristã, que Deus habita em nós, como que eu vou acreditar que a Ixi, pessoa não existe, mas não tem ô, amor? Eunice, a gente tá fazendo um resumão aí, porque até o padre falou isso. Você assistiu os outros episódios? Não, não, não Porque eu assisti. tive uma entrevista com o padre aqui, ele falou exatamente É, essas mesmas palavras. E é legal que as coisas que você vai falando, vai dando conexão com outras sim. entrevistas. Tudo tá, Você tá acredita ligado, que o né? ser humano é uma centelha divina? Sim, sim. E ele foi, Não e é uma nós evolução biológica do peixe? não, e todos nós fomos criados simples e ignorantes pela mesma inteligência suprema do universo, né, que é Deus, que é a causa primária de todas as coisas. Isso eu acredito como cristã e como espírita. Sou kardecista há 32 anos. É a minha formação. Eu acredito nisso realmente, né? Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria ressocializando pessoas. Eu me lembro numa penitenciária que eu fui em Serra Azul, lá havia uma coisa que me tocou muito. Havia uma marcenaria. Então tem o prédio da administração. Entre o prédio da administração e a muralha, que daí onde vem os pavilhões habitacionais, né, onde os presos ficam recolhidos, existe uma muralha, né? Entre a administração e a muralha existia assim à direita existe ainda uma marcenaria, que foi montada até pelo Poder Judiciário, comprou as máquinas e lá tem um artesão muito habilidoso, um reeducando, que ele estava como preso provisório. Ele tinha sido preso por feminicídio, havia matado a esposa, tinha sido instaurado um inquérito, processo, ele tinha sido, estava em fase de julgamento e de repente saiu a condenação dele. Foram 45 anos de condenação. Ele entrou com recurso, reduziu para 25 anos mais ou menos. Então ele passou da situação de preso provisório, né, aguardando julgamento e trânsito julgado, para preso do sistema fechado. Então ele teve que passar de provisório para o sistema fechado. Aí ele teria que ficar dentro das muralhas. Então ele não poderia mais trabalhar na marcenaria, que ficava numa área anterior às muralhas, né? Mas eu estive visitando esse local enquanto ele era preso provisório. E ele faz coisas belíssimas da madeira. Trabalhos assim muito bonitos, artesanais. Ele é formado pelo Senar, que é o Senar Rural, né? E sabe trabalhar muito bem, fazia móveis, coisas muito bonitas, né? Um talento assim formidável. E ele mostrando para mim as coisas que ele fazia uns quadros assim com imagem de Nossa Senhora, muito bonitos. Eu tenho dois, inclusive, que eles me deram. E ele faz também aquele trabalho de marchetaria, que é você mexer com madeiras de cores diferentes, tipos diferentes, e fazer um desenho ali na madeira. Então ele fez e me deu uma caixa de madeira muito bonita. E ele falando da madeira, ele chorou falando da madeira para mim. Ele falando que ele não deixa perder nem um pedacinho de madeira, que ele guarda todos aqueles fiapinhos, que daí ele usa na marchetaria para fazer aquele desenho, né, os mosaicos que ele faz na madeira. E falando isso, ele chorando. E é um homem que matou a esposa. Se eu acreditasse que não existia amor nele, num homem que matou a própria esposa, numa área que eu atuo com tanta dedicação, né, contra o feminicídio, contra a violência à mulher, eu não estaria ali dentro. E eu acredito que dentro dele existe amor. Deixa eu dar uma viajada na maionese. Você assistiu o filme Constantine Dick Weavers? Não. Não, aqui tem o filme. Não é spoiler porque o filme tem mais de 20 anos, mas tem a pessoa, tá no mundo, e tem o anjo e o demônio, sempre falando no ouvido, né? Se tiver mais Não, ou não menos assisti. suscetível, a pessoa acaba indo por um lado ou pro outro. Sim, sim, É. somos influenciáveis, né? Somos influenciáveis? Aí que entra a energia. Olha! Sabe por quê? Ah, Qual a influência que nós recebemos? É a influência que está atrelada à energia que eu vibro.
Se eu vibro numa energia de alegria, de alto astral, de bom humor, de amor, de felicidade, de caridade, as energias que vão se aproximar de mim estão vinculadas a ela. Porque a energia é como um rádio sintonizado, então você sintoniza na frequência que você quer. Se você está numa alta frequência, numa frequência boa, não vou dizer em alta ou baixa, mas uma frequência boa, você vai atrair coisas que estão nessa mesma frequência. Se você está numa frequência ruim, de reclamação, de desgosto, de nada tá bom, eu sou vítima da sociedade, nada que eu faço fica bom, eu não sou amado, eu não sou querido, Aí eu você vai sou atrair isso improdutivo. daí. Você vai atrair as mesmas coisas, né? É uma questão de E energia. isso, até abrindo um novo bloco de perguntas, até de assuntos diferentes, mas dentro dessa linha, é justamente pensando do que você está falando, de sentimentos e emoções. Você falou que nossa cabeça é influenciada, você falou de energia, Sim, e eu sei que você também fez curso de programação neurolinguística. sim. Programação neurolinguística é quando a gente consegue mudar a chavinha do pensamento. Como funciona isso? Como você vê isso? Como que se aplica isso na prática? Eu vejo todas essas formações que eu tive nessa área de cuidar das emoções, como eu disse, primeiramente para cuidar da minha, dos meus filhos e das pessoas que dependem de mim, né, no sentido de ser uma gestora melhor, uma administradora melhor, como comandante, conviver numa sociedade de uma forma mais harmônica e ter respostas mais assertivas às minhas ações, né? Como ferramentas que contribuem para isso. Então, o autoconhecimento, você conhecer os gatilhos que você tem no seu cérebro, Tem isso porque, mesmo? sim, nós somos o tempo todo influenciáveis, desde a barriga de nossas mães, né? Não vou nem falar do lado espiritual, né? Que é uma coisa que eu acredito também, mas nessa vida, desde o útero das nossas mães, as coisas acontecem, as influências estão vindo para nós, né? O bebê dentro da barriga da mãe, ele só não enxerga muito bem, isso fisiologicamente falando, mas ele ouve, ele percebe, ele sente. E eu vi em treinamentos comportamentais, em dinâmicas, né, focadas em técnicas de neurociência, de neurolinguística, pessoas que descobriram o porquê de certos comportamentos que foram vividos de verdade dentro da barriga da mãe. É E sério às isso? vezes até sim, e às vezes Caramba. até por sentimentos que elas carregam hoje com elas e que são sentimentos da mãe. Foram vivências que a mãe teve, sentimentos, dores, tristezas, medos que a mãe teve, né? Então, foram fatos assim, bem pontuais que comprovaram isso, e a neurolinguística diz isso mesmo, né? Mesmo a própria hipnose, hipnose É, ericksoniana. isso que eu ia perguntar. A programação neurolinguística é como se você mudasse o software, o sistema operacional da cabeça. Sim, Colocasse um antivírus com vírus que já tem. sim. E aí você fala da hipnose Então, a agora. hipnose que na verdade se entende que o nome não é muito correto, né? Quando se fala em hipnose, você pensa naquelas coisas do É, não pêndulo, né? De fica, ficar né, o lá. relógio lá Não, e não faz tem. assim o Na catum. verdade, na verdade é uma indução. Não é para comer cebola pensando que é maçã, isso daí? Na verdade, é uma indução. A indução seria o nome mais correto, né? Você induzir o pensamento à condução. Eu observava, eu observo assim, por exemplo, pessoas que quando falam, palestram, a plateia nem pisca, né, fica ali como que hipnotizado realmente. Hipnotizada, Sim, né? é a forma como a pessoa usa as palavras, o timbre da voz, a cadência, o ritmo, a modulação da voz para Tá. prender aquela atenção. São induções, na verdade. Essa hipnose ericksoniana, né, a gente consegue, ou quem trabalha nessa técnica, colocar os gatilhos na cabeça. Ou tirar, Ou tirar? ou tirar, porque nós já temos gatilhos, né, e são esses gatilhos que iniciam certos comportamentos que muitas vezes nós não Eu posso gostamos. colocar um pensamento na cabeça que é só ativada quando a pessoa me vê? Se você usar a técnica correta, sim, né, Caramba! em E a algumas pessoa situações, fica sim. subordinada a essa pessoa para sempre? Não, não subordinada a essa pessoa, mas ao que está dentro do cérebro dela, ao que ela entendeu como necessário, útil ou adequado naquele Isso não é momento. perigoso? Se fizer mau uso, tudo é É perigoso, não é? mesmo? Tudo é E você perigoso. fez esse curso de hipnose também? Fiz, fiz. Caramba! Eu não uso pra quase nada, né, eu não aplico isso na verdade, né, existem terapeutas que usam a hipnose para atendimentos, para tratamentos, né. Não uso normalmente, mas eu uso para minha vida, eu uso para o meu entendimento de vida, né, e para as coisas que eu faço, Você então hipnotizou suas filhas? não, Não? não, 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 na colocou um verdade gatilho eu lá, acho que eu não? influenciei minhas filhas só, né, e tentei influenciar da melhor forma possível, eu acho que deu certo. Aliás, falar em influencer, você tem um canal no Instagram, eu já tinha Sim, falado, mas eu sei que no seu canal
praticamente diariamente, né, você coloca uma mensagem lá para o pessoal. Sim. Qual o objetivo disso? Eu gosto muito de fazer palestras, né, principalmente na área de violência doméstica e crimes sexuais, que é uma área que eu estudei mais, que eu me especializei, é uma área que eu gosto de fazer justamente porque leva informação, leva conhecimento e esse conhecimento pode prevenir situações de crimes, de violência, né, a pessoa pode não ser vítima de uma violência, caso ela entenda como tudo isso funciona e como ela pode se prevenir dessa situação. Então, esse meu amor pelas palestras me fez, aparecer um pouco mais nas redes sociais. Eu sempre gostei de rede social, porque é uma forma de nos conectarmos com Mas pessoas antes não do podia ter, passado. né? É, teve um período que não, mas É porque eu com policial não pode, tem umas não, regras rígidas, né? não, mas eu sempre tive, é saber usar da forma correta, né, eu sempre tive, nunca deixei de postar, né, e as postagens que eu fazia, quando fardada, quando de serviço, eram de coisas que poderiam sim ser veiculadas, né, eu Mas nunca tive hoje problema. suas postagens são muito mais de mensagens, né, desse amor, É um pouco dessa da preocupação, É né. um pouco da minha vida, sabe, Dancas? O que eu falo ali é a minha vida. Tanto que tem gente que fala assim: "Nossa, você tá triste hoje". Eu falo: "Ah, eu tô triste, eu sou ser humano, eu me Ah, decepcionei". então tem esse negócio de porque tem redes sociais que é só alegria, Ah, né. não, a vida não é só Não alegria. é só Se alegria? se fosse só alegria, nós não aprenderíamos nada, né. Eu acredito que nós aprendemos muito mais com os desafios do que com os momentos de alegria. Eu faço uma autoanálise comigo mesmo. Se eu voltar e ver e perceber todos os momentos de alegria da minha vida, foram maravilhosos. Mas o que que eu aprendi com isso? Eu aprendi de verdade mesmo nos desafios, nos tombos, nas rasteiras, né, nos ralados de joelho. É aí que eu aprendo a me reformar intimamente, a aprender, a evoluir. Eu acredito muito nisso, né. Então, eu me lembro até um dia que um sargento que trabalhava comigo, eu era chefe do Copom de Sorocaba, no CPI 7, fui chefe do Copom 7 anos lá, né, na parte de atendimento e despacho de ocorrência. Uma experiência muito rica que eu gosto muito. E um período muito bom da minha vida, que eu fiz muitas amizades. E eu tinha um sargento muito bom, que era meu auxiliar. Um dia eu cheguei para o trabalho e comentei alguma coisa com ele que eu fiz. Não me lembro o que é, sabe, ao certo. Não sei Uhum. se foi uma comida, se foi alguma coisa dentro de casa, sei que foi alguma coisa doméstica que eu fiz. Ele falou assim: "Nossa, capitão, mas a senhora faz isso?" Eu falei: "Meu amigo, eu como, bebo, durmo, cozinho, lavo, passo, cuido dos meus filhos, cuido do marido", né, na época eu tinha marido, normal, eu sou um ser humano normal. Mas a observação dele me causou uma certa estranheza. Eu falei: "Puxa vida, será que eles pensam que" Algumas porque pessoas, acabam idolatrando, colocando, isso, né, porque tem uma certa hierarquia, né, na época eu era capitão, ele era sargento, será que porque eu sou capitão não faço eu nada, sou um né. ser do outro mundo? Né, não. Então eu gosto de postar realmente como eu estou, às vezes eu estou decepcionada, eu escrevo alguma coisa assim, ou falo alguma coisa assim, porque somos seres humanos, nós transitamos por todas essas emoções o tempo todo. Falar em transitar e falar de comportamento, queria até fazer outras perguntas e explorar, o que está na moda hoje, né, ou se não está na moda, pelo menos nos grupos de direita, sem querer entrar do lado político, a gente não quer nada disso aqui. Vamos falar um pouquinho de El Salvador, você esteve lá, polícia comunitária, e eu acho que El Salvador hoje está passando por alguns É, momentos diferentes na história sim, sim. das Américas. É, O que não que você vai fazer lá? eu não tenho acompanhado as notícias atuais de lá, mas eu estive lá em 2017, eu era major, e eu fui com eu e um capitão, hoje major também, o Luciano Quemelo, nós fomos por 15 dias aplicar alguns treinamentos na a Ah, vocês polícia de foram lá. ensinar Sim. eles os direitos humanos. É, polícia Ah, comunitária, polícia né. Polícia comunitária. comunitária e a questão de violência doméstica também. Como era a minha especialidade, eu levei também um conteúdo assim. E foi uma experiência muito rica. Foram 15 dias que nós ficamos lá. Eh, Eles que pediram para. sim, não sei se existe ainda, mas existia um pacto entre a polícia de São Paulo e El Salvador, Guatemala e Costa Rica, se eu não me engano, no sentido de difusão da polícia comunitária. Isso por conta de um acordo que tem entre o Brasil e o Japão. O Japão patrocina o Brasil, a polícia de São Paulo, para que a polícia de São Paulo dissemine as questões da polícia comunitária. Porque a polícia de São Paulo aprendeu polícia comunitária com o Japão, né, na época do Sujai Show e tudo mais, várias delegações daqui foram para lá para conhecer o policiamento comunitário no Japão.
Só que aí você pensa, nossa, mas fazer polícia comunitária do Japão é muito mais fácil do que fazer em São Paulo. Até porque a Certamente cultura é que sim, diferente, né? justamente, que nós A falávamos há cultura pouco é tempo. diferente. A Cultura, formação da educação, polícia, formação, é totalmente diferente, né? totalmente. Lá, pessoas que estiveram lá, quando existe um furto, o indicador de ocorrência lá é muito baixo. A questão de violência doméstica lá, na época que eu estudei, os números são muito baixos, né? Mas tem todo um apelo cultural nisso tudo, né? De comportamento. O Japão, eu falo que é um dos países que eu tenho muita vontade de conhecer, porque eu sou muito apaixonada pela cultura japonesa. Então, o Japão patrocinava a Polícia de São Paulo na difusão, na disseminação da polícia comunitária. E El Salvador era um dos países que estavam vinculados à Polícia de São Paulo para receber esse conhecimento, né? E na época nós estivemos lá falando sobre polícia comunitária. O histórico anterior de El Salvador era de um indicador muito alto de letalidade, uma letalidade assim Hoje acho absurda. que tá todo mundo preso. Deve estar. Não, Sim, sim. hoje, né? Hoje. Você não esteve lá nesse E essa momento, mas questão de encarcerar e não encarcerar também é muito relativa, né? não, Não, sim. não dá para. Eu acho que todos os extremos são ruins, né? Então, até quando eu falo da minha questão na educação dos meus filhos, né, de uma certa rigidez, eu falo uma certa rigidez porque tem que haver uma certa rigidez, não uma extrema rigidez, né? Então, tudo que é extremo, para mim, eu questiono, eu me dissocio da cena, eu observo. Você é famosinha lá em El Salvador? Acho que não, né? Não, Já se você foi pra 15 dias. lá, Ah, mas só tem 15 lá o dias. seu quadro Não, lá, não que tem. você é polícia. Não, na polícia comunitária deve ter. Não, não tem, acho que não. Eu tenho meus registros, né, que eu trouxe de lá. Fiz amigos que até hoje eu converso, pessoas de lá, O da polícia de policial é lá. igual no mundo inteiro? O policial de lá de El Salvador é igual ao policial de São Paulo? Não, não é mesmo porque a formação da polícia de lá é diferente. É uma polícia nacional, né, Ah, civil. é porque. Civil não é militar. É uma polícia, é PNC, né? Polícia Nacional Civil de El Igual do Salvador. Chile. Sim, É mais ou igual, menos o igual, mesmo igual do forma. mundo. É, Só São Paulo, não, só Brasil que tem uma polícia estranha, não tem? Assim, é militar. Eu digo não estranha criticando, mas eu digo porque eu tive a oportunidade de viajar em dezenas de países, né, em todos os continentes, e eu percebi ao longo da minha história de vida que polícia, militar é militar, são objetivos sim, totalmente diferentes. sim. E a gente vem com uma formação, com uma criação de polícia de Dom João, quando ele veio para o Brasil, 1808, trazendo sua guarda imperial. E essa é a dificuldade, talvez, aí, do modelo brasileiro em estabelecer mais laços com a polícia do Japão, as polícias asiáticas, né? Esses dias aí, se o pessoal der um Google, a polícia da Alemanha, que é fardada, né? Estava fazendo greve porque não tinha roupa, e aí um dos policiais estava só de roupa de baixo, né? Trabalhando. Falou, ó, não me deram a roupa, essa aqui é meu Nossa, uniforme. Então, mas o apelo social é diferente, comunitário, né? sim. Você não acha que é, o Japão leva vantagem com polícia comunitária porque é a polícia do povo ali, né? Daquela sociedade. Mas é algo que cresceu junto, né. É diferente de Isso, você mudar o modelo no meio do caminho. É muito isso. mais difícil. Então, você implantar uma polícia comunitária em São Paulo, que Lá foi no Brasil, né? em Vamos falar no meados Brasil, então, né? mas Sim. historicamente falando do que São Paulo passou, né, após favela naval, você deve lembrar bem disso, que daí veio a polícia comunitária, quer dizer, Do uma Rambo. Esse é crise do isso, Rambo? uma Do crise que Rambo trouxe brasileiro? uma possível solução. E eu Ah. acredito que a polícia comunitária acrescentou muito na polícia de São Paulo, no sentido do atendimento, de olhar para o cidadão de uma forma diferente, porque existem coisas magníficas no militarismo, mas existem coisas que para a polícia também são travas. Entendeu? Para a atuação da polícia são travas. Então, acho que é necessário talvez uma reanálise, uma reavaliação do que realmente contribui e do que pode cercear a polícia hoje de estar mais próxima da A sociedade. polícia comunitária, essa do Japão, a polícia comunitária asiática, a polícia comunitária europeia, a polícia comunitária americana, canadense, o policial, ele é ali daquela cidade, ele é daquele bairro, ele é daquele condado. Então ele entra para a polícia ali, é a polícia da comunidade. Então as pessoas se conhecem. Quando a gente fala de Brasil, por exemplo, aqui tem concurso público, um candidato do Rio Grande do Norte vai prestar concurso de São Paulo, de São Paulo vai para Bahia. Não é comunitário isso. Esse é um modelo de concurso público, porque eu estive agora nos Estados Unidos e eu fiz vários episódios lá com as polícias de condados.
Para entrar na polícia é só se inscrever na internet, ter uma entrevista, sabe. E aqui no Brasil, é concurso, é podcast, é curso Hã. preparatório, é uma jornada até você passar, e isso traz candidatos do Brasil inteiro. Como que alguém do Rio Grande do Sul, um exemplo, né, pode ser qualquer estado, vindo para São Paulo pode fazer policiamento comunitário se ele não é da comunidade? É isso que é diferente em outras polícias. Mas a polícia comunitária é muito pouco isso, perto do que ela pode agregar como uma filosofia de trabalho. A questão de ser do lugar, de pertencer àquele lugar, de viver nesse lugar, é um dos quesitos. Eu acredito que não seja o mais importante. Se ele é dali e ele sente pertencimento com aquela comunidade, se ele se sente à vontade e ele vai defender aquela comunidade porque ele faz parte dela, ok, é importante. Mas é muito mais do que isso a polícia comunitária. É você se sentir inserido na comunidade, independentemente de você ser dela ou não. É você entender que a sua atuação ali como policial militar é uma atuação de quem vai servir aquela comunidade e atender às demandas, aos anseios daquela comunidade, como se assim fosse. Então ele é muito mais amplo. E quando o El Salvador implantou a filosofia da polícia militar, os indicadores de letalidade começaram a diminuir. Porque existe uma glamorização da função policial no sentido de fazer justiça, de portar armas, de É, ostentar armas. mas isso tá errado, não Eu tá? particularmente não concordo Não, com mas tá isso. errado Eu isso, também não acho. é polícia isso não é polícia Não, comunitária, e não e é isso não é necessário. atividade policial. Sim, quando o policial tem que agir, sacar sua arma e efetuar um disparo, ele tem que fazer aquilo realmente. E eu sempre falava para minha tropa assim: em alguns momentos, ou você atira ou você morre. Em alguns É momentos, só esse ou você momento, mata ou você morre. Em alguns não momentos, ou tem você mata intimidação ou pela seu arma, parceiro né. morre. Em alguns momentos, ou você mata ou alguém da comunidade que não tem nada a ver com a história vai morrer. Então, em alguns momentos, sim, você vai ter que sacar sua arma e você vai ter que atirar e você vai ter que matar. E o policial tem que estar preparado para isso. Mas são exceções. São alguns momentos e talvez você passe 31 anos como Igual eu você passei falou, e eu né. nunca precisei tirar a arma do meu coldre para atirar. Precisei tirar a arma do meu coldre para fazer segurança, para fazer uma abordagem, para de repente, entrar num ambiente e verificar o que havia naquele ambiente, se naquele ambiente existia algum tipo de ameaça, sim, mas sacar a arma do meu coldre para efetuar um disparo efetivamente, eu nunca precisei. Você iniciou o trabalho de polícia comunitária em El Salvador. Eles não sabiam nada de Não, poli não, já estava em andamento. Eu estava em já eu fui andamento. em complemento, eu fui numa uma E outra etapa. como a sociedade de El Salvador entende polícia comunitária? É o mesmo entendimento do Brasil? Assim, as pessoas não sabem o que é Ah, muito eu distante? acredito que quando iniciou, sim. Só que é algo muito difícil de se implantar efetivamente, porque exige necessariamente uma mudança de comportamento. Então, Tanto dos policiais como da própria comunidade, que entendeu? é o Então é mais um difícil. trabalho de médio e longo prazo, não se resolve no estalar de dedos. Então é algo que carece de uma implantação gradativa em todos os aspectos, principalmente com o público interno, E com não os é o próprios policial policiais. justiceiro, a polícia Não, não, comunitária não fala do não. policial que vai lá. E a atuação da polícia comunitária é muito bonita, sabe, abriu muitas portas para nós, né. Muitas vezes alguns policiais, algumas pessoas dentro da polícia entendem que, como nós falávamos no início, né, tem que prender, tem que fazer flagrante. Quando nós fazemos um flagrante, um auto de prisão em flagrante de um crime, o crime já Já aconteceu, é aconteceu. pós, não houve prevenção. A sociedade, o Estado não foi capaz de prevenir que Mas aquilo não era nem acontecesse. a responsabilidade do Estado, é responsabilidade, o crime não é responsabilidade do Estado. Claro, o Estado tem que combater, aquela coisa toda. Mas assim, se houve o crime, a formação da pessoa falhou, não é? A pessoa não veio para o mundo Não, e não é só a para formação da fazer o mal. pessoa. Eu entendo em algum momento ali, essa pessoa não cumpriu não seguiu os limites da lei, né? Ela transgrediu o que a lei determinava. Sim, houve uma ação positiva daquela pessoa no sentido de transgredir, mas muitas coisas podem ter falhado. A família pode ter falhado, a educação pode ter falhado, o ambiente onde ela vivia não era o adequado. Quer dizer, o porquê daquilo ter acontecido pode ser questionado de várias formas. Por isso que eu falo o Estado de maneira ampla, né? Mas a família também, a sociedade, muitas coisas falharam. Mas o que que nós devemos fazer como polícia comunitária? Qual é a intenção? É envolver pessoas do Estado, né, através das forças policiais, e não só das forças policiais, das escolas, da área da saúde, envolver todas as partes interessadas
nessa sociedade, no sentido de entender a necessidade de implantar algo que seja saudável para todo mundo. E a polícia comunitária é algo saudável para todo mundo. Aí você passa a ter os consegues atuando mais junto com a polícia, você passa a ter a sociedade mais dentro do quartel discutindo coisas de polícia com a polícia. Isso funciona muito, eu fiz muito isso na minha vida, sabe? Todo lugar que eu trabalhei, a sociedade esteve presente. OAB, a Câmara dos Vereadores, ah, os próprios membros de Conseg, a própria polícia comunitária e dentro da Vigilância Solidária, né, que é um dos carros-chefes da Polícia Militar aqui de São Paulo também, que funciona muito bem, né, ter as pessoas da sociedade envolvidas com a questão de segurança, porque a questão de segurança não é uma questão de segurança, é uma questão social, envolve todo mundo. E quando todos os atores, todas as partes interessadas nisso estão envolvidas e sentem de alguma forma responsáveis por um resultado futuro, as coisas fluem. Eu fiz aqui em Osasco várias campanhas sociais, não era o dever da Polícia Militar, mas eu encampei e conduzi várias campanhas sociais que a sociedade me ajudou e que foram super exitosas, foram, sabe, benéficas para a sociedade. O que eu não quero é que essa criança que eu atendo hoje, numa ação social, por exemplo, no Dia da Criança, amanhã seja uma pessoa que eu vou conduzir presa, né? Eu não quero isso. Então, existe sim a necessidade de que todas as partes se entendam capazes e necessárias desse processo para que algo seja realmente prevenido no futuro, a médio e longo prazo. Aqui nas Américas, no continente americano, qual é o país que tem a melhor polícia comunitária? Na sua opinião, é o Eu Brasil? não sei hoje como está, sabe? E no Brasil também não são todos os estados que têm essa Ah, filosofia, então. não, não tem. Não são todos que Quais se são os preocupam estados muito que com você lembra? isso. São Paulo? Você lembra de mais algum que tem? Olha, eu gosto muito do trabalho de Minas. Minas Minas é uma Gerais? polícia muito bem O pessoal fala bem da estruturada, polícia de sim. Minas lá. Eu gosto. E da polícia de Santa Catarina, são as duas que eu mais admiro. Minas tem vários aspectos, inclusive em relação à violência doméstica, tem um trabalho Ah, muito verdade, bonito. verdade, Minas tem um verdade. trabalho muito bonito em relação à prevenção da violência doméstica, familiar. Então, só que assim, não existe um formato padrão entre as polícias no Brasil, né? O Brasil é continental, ele é gigantesco, e as coisas são muito diferentes de um estado para o outro. Você passa a divisa de um estado para o outro, as coisas mudam totalmente. Toda violência doméstica leva a um crime sexual? Ou Nem não? todas, Nem nem todas, todas. né? Mas existe uma correlação? Elas estão muito Você estudou isso aí, né? intimamente ligados, sim. A maioria, o que acontece é o seguinte, que a maioria dos crimes sexuais são praticados dentro de casa. De cada 10 ocorrências de crimes sexuais registrados, cerca de 7 a 8 aconteceram O dentro de que é um casa. crime sexual? Sim, do ponto de vista que ocorre dentro de uma casa, dentro do ambiente familiar, dentro de uma casa. Qualquer dos crimes que estão lá tipificados no título dos crimes contra a dignidade sexual. O próprio estupro, dos Mas isso artigos. é cultural de novo, né? A gente Sim, vai voltar na sim, mesma, sim, porque a próprio Código Civil, o próprio Código Civil brasileiro, em uma determinada época, falava que a mulher tinha o débito conjugal com o marido. sim, mas É uma expressão sim. da nossa Não, lei, não né? precisa, se for falar nisso, Eu vi isso quando eu fiz a faculdade de sim, sim. direito, Não, sabe? e quando nós O entramos. marido podia pedir a separação se o débito conjugal não Sim, fosse. existia realmente, mas é o que eu falei para você, existiu uma evolução da mulher na sociedade brasileira e acho que em todos os lugares, né? A mulher não votava. Se você voltar um pouquinho, quando nós entramos, uma das maiores surpresas que eu tive quando, lá aos 19 anos, eu tive o primeiro contato na Academia do Barro Branco com o Código Penal, foi ler que, quando se tratava dos crimes sexuais, qual era o título não sei se você lembra, qual era o título dentro do Código? Falava assim, hoje é dos crimes contra a dignidade sexual, antes era dos crimes contra o costume. Crime contra Não os era? É o que você está dizendo costumes. do Código Civil. Aí, quando eu li aquilo, eu novinha, Ah, 19 não entendeu anos, nada, né? não, eu li aquilo e falei assim, como que um crime extremamente violento, extremamente invasivo, extremamente danoso para uma mulher ou para um homem que seja vítima, né? Mas Que, geralmente é a que na mulher, né? época, Geralmente é a não, e mulher, que né? na época o homem também não era vítima de estupro, né? Isso veio com a É, alteração da lei de estupro. Antes ele não era vítima de estupro, ele é atentado violento ao tentado violento pudor. por dor, isso, É, justamente. Então, como eu imaginando, imagine minha cabecinha, né, de caipira do leite quente, pensando como que um crime assim, né, da amplitude, da profundidade de um estupro pode ser tratado como simplesmente como um crime contra os costumes. Aquilo me revoltou.
né? Eu li aquilo, eu fiquei indignada, falei, não é possível uma coisa dessa, não é contra o costume, sabe? Porque A mendicância também, sim, e tantas outras coisas. era Eu vou usar assim um contravenção. português não quero ser vulgar, mas eu quero ser mais realista. Falar de fisiologia. Quando um homem e uma mulher se encontram para um encontro amoroso, né, para o sexo, mesmo que não exista amor, se existe atração, existe toda a máquina do corpo trabalhando para que aquilo aconteça. Processamento neurosináptico, Sim, hormônios, sim. A aquela partir do momento do desejo, da vontade, do beijo, do toque, da pele, da química, né, como as uhum. pessoas costumam falar, o corpo trabalha para aquilo, né? O homem tem a ereção e a mulher ela se lubrifica para receber aquele ato. Então isso é natural, né? É espontâneo, né? Mesmo que ela, a não ser que ela não queira, né? Mas eu estou dizendo de um encontro Uhum, uhum. desejado, né? Certo. Onde há desejo entre as pessoas. Então vai acontecer, o homem vai ter ereção, a mulher vai ter a lubrificação. E aquilo vai acontecer naturalmente, de uma forma muito tranquila, muito leve, muito prazerosa. E é muito bom para a autoestima das pessoas, para a energia das pessoas. Ali existe um up de energia, de bem-estar, né, uma explosão de substâncias que produzem o bem-estar em todos os aspectos, né? A energia do amor, isso é maravilhoso, quem não gosta, né? Agora, você imagine uma mulher que é submetida a esse mesmo ato forçosamente, forçadamente, involuntariamente, pega numa esquina estuprado. Não, mas isso é absurdo, né? Por isso que eu falo da violência que Mas é o ato. mas a gente tá falando dentro de casa, até que Mas dentro de casa também. Dentro de casa também acontece dessa forma. Eu falei numa esquina, mas dentro de casa é do mesmo jeito. E às vezes de um mas adulto o com uma fato de ser criança. casado, Não, casado, aí eu já não tô nem me referindo a quando casado, sim, também existe o estupro. existe. Sim, Mas existe. você sai dessa esfera cônjuge, de cônjuges, aí é óbvio que é Então, violência, justamente. né? E às vezes é do pai com os filhos. É do padrasto Mas com isso não as é um crianças. transtorno, uma doença mental? Você não acha que a pessoa ali, Não, ela não está no eixo de ser não, humano? eu acredito, eu particularmente, que não se pode ser visto como uma coisa normal. É, no Então, mínimo, um desequilíbrio da energia sexual. É um desequilíbrio sexual. Há um desequilíbrio aí, com certeza. Não é, não estou dizendo cientificamente nem tecnicamente, não sou da área, né, que estuda isso, né, tecnicamente até do funcionamento do corpo, da mente, nesse sentido. Mas há um desequilíbrio, com certeza há. E hoje nós temos no sistema prisional penitenciárias que tem só pessoas privadas de liberdade que cometeram crimes sexuais. A SAP tem esse cuidado também. Eles ficam todos recolhidos no mesmo lugar. E são muitas pessoas. é, E quando você vê o perfil dessas pessoas, são pessoas mais idosas, a maioria. é mesmo. Eu vi isso A faixa daí, etária é mais eu já alta, li sobre isso, Eunice. mas por vários motivos também. Um deles Sim. é que são penas muito altas, então a pessoa acaba envelhecendo em cumprimento de Não, mas pena. o infrator ele é mais velho, Também né? é, o infrator também é mais velho e também, às vezes, quando o crime é descoberto ou transitado em julgado, ele já está já numa idade mais avançada. Então, ele cumpre a pena já mais para uma idade mais avançada um pouquinho, né? Então, tem todos esses motivos, né? Mas o nível intelectual desse grupo de pessoas é mais alto também. Lá você tem arquitetos, você tem médicos, você tem advogados. É o nível intelectual mais alto. Caramba, É o mais Eunice. alto. Quando eu te falei que O que que as pesquisas dizem? não Não tem temos pesquisa, pesquisa não sobre temos. isso. Aí, ó, Não, você pode infelizmente. pesquisar isso Não, aí. eu adoraria, porque é algo que me interessa muito pesquisar também. Não existem pesquisas, eu acredito, assim, em volume, né? Eu acredito que não Mas isso tem. é no Brasil ou isso é no mundo? No mundo eu Que- não sei te dizer. Mas, No mas Brasil é mais ou menos esse perfil, sim, em porque se todos os for só no estados. Brasil, talvez a cultura, a nossa formação como Não, brasileiros. mas eu acredito que seja algo como a violência doméstica. A violência doméstica é universal. É É universal? universal. Não tem classe social, não tem nível intelectual, é E universal. o que que você acha que. Por que a violência? Porque O está que que atrelado é? ao comportamento. Não tem outra explicação. Mas É o se você, comportamento mas do se ser você humano. falou que isso não tem nível, não está ligado à cultura, à educação, à classe. Mas você falou no início da entrevista que esses aspectos são importantes para a formação da pessoa. E países desenvolvidos têm essa formação mais rígida.
E aí você tá falando, não, o crime existe em tudo que é lugar. Não, existe em Esse, todo esse, lugar. O que vai diferenciar, talvez, é o número dele, né? Em alguns lugares ele vai ser muito mais alto em termos de ocorrências, em outros lugares vão ser mais baixos, mas vai ter. Você vai nos Estados Unidos, você vai achar, sim, um cara que tem um nível intelectual altíssimo, talvez uma situação socioeconômica privilegiada, e ele é estuprador. Vai acontecer também. O que vai modificar nesse padrão é a quantidade de casos, né? Em você- alguns lugares tem mais, em alguns lugares vão ter menos. a gente tá falando de crimes, e em algum momento você falou que o modelo brasileiro é um modelo é, reconhecido na América, pelo menos na América No Latina. sistema prisional, você Prisional, diz? Sim, é. sim. Quanto essas pessoas, a ressocialização, você acredita mesmo que o Brasil está no caminho certo da ressocialização? Eu falo por São Paulo. Tá. Eu tenho dificuldade de falar por outros estados ainda, porque eu conheci em loco apenas o sistema prisional, ainda de forma muito superficial, do Ceará. Tá. Em São Paulo, eu acredito que nós estamos caminhando para um bom resultado. Ainda existem muitas coisas a serem feitas e existe a necessidade do engajamento de outras frentes, de outras forças, de outros níveis da sociedade também com a SAP. Eh, eu costumo dizer que eu até discordo um pouquinho do termo ressocialização, sabe? Ele é um pouco equivocado em alguns aspectos, porque alguns deles nunca foram socializados. Nós vemos isso. São pessoas que passam eh, a infância numa situação de vulnerabilidade, passam a adolescência dentro da Fundação Casa e da Fundação Casa para o sistema prisional. Qual foi a socialização que essa pessoa passou, que ela teve? Quanto ela conviveu com a sociedade de verdade, em E não todos os tem aspectos? nenhum parâmetro, né? Não, não tem parâmetro, não deve ter estudo Não ainda tem adequado estudo. em Por isso que relação a você falou da isso. SEDUC, a Secretaria de Educação, Sim, você vê, ela é trabalhando nos recente. anos iniciais, anos Recente, coisa de 2012, né? Você 2012, você 2013, de falou. 2011 a 2013, mais ou menos, que começou esse processo. Então, Que antes assim, era a fundação que a fazia própria isso. fundação fazia. Fazia. Né? Meus monitores de educação, que hoje trabalham comigo, davam aula de formação. Nós temos dentro da FUNAP doutores em educação, sociólogos, pessoas com formações muito substanciosas, mas veja bem, essa pessoa que eu digo que ela teve uma socialização muito rasa, né, em vários aspectos, né? Qual foi não tô justificando, Não, mas são entendeu? É uma é o convívio é uma social em diversas contextualização. áreas, Isso, família, religião, isso. escola, trabalho. Justamente. É Isso, tudo é isso isso que eu estou querendo que seja não é. analisado. Qual foi o contato dele, dessa pessoa, desse reeducando hoje, com a religião, com a escola, com a saúde? Quais exames preventivos ele fez? Ele tomou todas as vacinas? Sabe? Caramba, é algo Ele, maior ele, aí. ele, ele teve o lazer de um parque, sabe? Ele teve acesso a outras culturas, outros E relacionamentos. não estou dizendo também que é culpa do Estado dele não ter tido. Muitas vezes ele não buscou, a família não proporcionava isso para Não ele. tinha. Ele vem de pai e mãe que também não tiveram e que também não, talvez não achassem isso importante. Entendeu? Todo um Romper o contexto. ciclo é difícil. Sim, agora ele está lá dentro da SAP, dentro do sistema prisional. Sabe o que ele tem lá dentro? Lá ele aprende uma profissão. Lá ele aprende a ler e escrever. Ele muitas vezes se forma num curso superior dentro da SAP. Não são todos, né? Porque nós temos mais de 200 mil presos, mas, Nossa. mas uma Aqui em parcela São disso tudo, Paulo ou no isso. Brasil? Hoje a FUNAP Caramba, atinge, em São Paulo, caramba, 202 mais ou menos. caramba. Hoje a FUNAP consegue atingir cerca de 80 mil, 90 mil desses reeducandos nas nossas ações de trabalho e educação. É muito pouco ainda, mas para que nós cresçamos, nós precisamos de mais investimento, de mais sociedade E a sociedade conosco. não quer pagar esse preço, né? Não, A não quer. sociedade não paga esse Então, mas preço. essa pessoa não teve uma socialização adequada. Então, ela vai aprender isso dentro do próprio sistema prisional. E é o que acontece. Pode parecer até irônico, pode até parecer curioso, porque eu não acho outro termo assim, mas dentro do sistema prisional ele tem o primeiro contato com a educação, com a religião, porque existem as religiões lá dentro, existem horários especiais para as religiões acessarem. Ele tem contato com limites, com regras, com disciplina.
sabe? Com alimentação, 4 alimentações por dia, alimentações que são feitas por eles mesmos, que quando eu vou ao sistema prisional eu como a comida deles, Até porque sabe? tem a tabela nutricional, Tem a né? Eu tabela e sei disso eles daí. têm inclusive um Um cardápio cardápio, a diário, dieta. diário que é para o estado todo. Todo mundo come o mesmo cardápio determinado, né? Existe um modelo mundial de algum país que fala assim, nossa, esse é um padrão ideal de ressocialização ou Pode até de... existir, Dancas, mas qual é a relação desse país com a realidade do Brasil? Dificilmente você Então vai não dá achar para um. importar o modelo. Dá para importar algumas ideias. O modelo eu acredito que não. Nenhuma roupa serve certinho para o Brasil, né? O Brasil ele é continental. São Paulo é uma torre de Babel. Em São Paulo nós temos tudo, né? É um Ó, nós país, temos né? nós temos uma penitenciária em Aguaí, em Itaí, que é uma penitenciária para estrangeiros. Lá tem É bolivianos, mesmo? lá tem, eles têm uma Caramba, biblioteca com muitos livros em todos os idiomas. olha, não sabia Só para disso. estrangeiros, os estrangeiros ficam lá Acho que é só em São Paulo tem isso daí. Acho que o resto do Brasil não tem, né? talvez os outros nem precisem ter uma penitenciária só para É isso, né? verdade. Não, depende, né? Aqui, como a população de São Paulo é gigantesca, então Deve- houve a necessidade de ter um espaço só para eles, né? Existe, eu Essa visitei é uma essa preocupação penitenciária. diferente, nunca Sim, ouvia São Paulo falar. tem essa. E Dancas, o que não aconteceu em outro estado, em São Paulo já aconteceu, você pode ter certeza absoluta disso. Ou Foi. foi ou será, sabe? São Paulo é referência realmente, porque aqui nós temos um modelo de estado muito diferente. E todo mundo está aqui. Os nordestinos estão aqui, os sulistas estão aqui, todo o Brasil está dentro de São Paulo, todo mundo está dentro de São Paulo. Então Pessoal das a SAP Américas. precisou crescer e se desenvolver para atender essa demanda, e é uma demanda gigantesca. Então, quando eu falo da questão do que a SAP hoje proporciona, do que a FUNAP proporciona, do que o Sistema Prisional Paulista proporciona para o Reeducando hoje, são coisas belíssimas, são coisas que eles nunca imaginaram. Eu ouço isso deles. Os próprios reeducandos falando isso. Quando eu entro numa sala de aula dentro do sistema prisional, que eu vou, às vezes, levar um projeto novo, ou até entregar uma sala de aula nova para eles, eu pergunto para eles. Eles estão lá, por exemplo, estudando para o Enem. Eles fazem Enem, fazem Seja, dentro do sistema E se prisional. passar no Enem, vai fazer a faculdade? Se a pena permitir, sim. De repente ele está Ah, no semiaberto, ele pode fazer a faculdade à noite. Ou você já teve cara que passou faculdade de Direito, tem. Engenharia? Tem Tem? gente que sai formado lá de dentro, tem gente que sai de lá já com vaga em faculdade, faz a faculdade. Tem gente que Caramba. começa a faculdade lá dentro e termina depois quando já está no sistema aberto, né, no regime aberto. Então, hoje nós vemos a SAP, né, a prisão, que seria algo que a sociedade, muita gente da sociedade acha que o preso tem que apodrecer e morrer lá dentro, né? É. Está sendo, na verdade, a primeira oportunidade para eles. E eu pergunto para eles em sala de aula, eu pergunto assim, qual de vocês aqui, se estivessem agora, hoje, dia 2 de janeiro, às 10 horas da manhã, lá fora, Você quer ser, livre? você fala, a gente percebe que você tem uma paixão de falar por pessoas e de pessoas Tenho, e mudar. tenho. Eu amo gente. Você pensou em ser pastora? Não, não. Não? Pastor eu não seria, Não, né? Eu mas sou espírita. não, então, Eu sou mas palestrante espírita, isso eu sou. Sou. então você faz esse Sim, trabalho sim, também faço. divino, religioso, de Espiritual, né? espiritual, É, né? Pô, sim. legal nisso. Eu pergunto para eles assim, Dancas, qual de vocês, se estivesse lá fora agora, às 10 horas da manhã, dia 2 de janeiro, na rua livre, estariam como aqui, dentro de uma sala de aula? A resposta é unânime: ninguém, Ninguém. ninguém. Entendeu? Porque quando eles estão lá fora e eles têm esse fascínio ou essa necessidade, ou eles se sentem envolvidos com o crime, eles vão estar no crime. Eles vão estar roubando, matando, Por causa da estuprando, formação, entendeu? talvez, que não Não, teve. talvez, não estou dizendo que é uma escolha deles, mas é a A vida escolha, deles. pensamento automático, comportamento automático, Sim, e inconsciente, muitas né? vezes esse pensamento automático, esse comportamento automático vem desde pai e mãe. Bem, Eu é entrei o uma parâmetro, vez, eu né? É o entrei uma parâmetro. vez fazer uma busca e apreensão dentro de uma casa, era um barraco. Dentro desse barraco tinha assim nos furos da parede trouxinhas de maconha. Eu entrei na casa, era ordem judicial, o casal estava fazendo sexo na cama. E o bebê deles, um menino de cerca de 3, 4 aninhos, sentado no chão brincando com os brinquedos e um rato ali andando no meio dele. Esse é o parâmetro de formação. Até porque Freud uma vez fala que a criança, dependendo da idade, dependendo não, suas idades, ela é o que ela recebe de mundo e coloca dentro da cabecinha, dentro do Sim, as id, ego, influências que eu estou superego, tudo dizendo. aquilo que é. As influências desde dentro Aí do vem útero da você com a mãe. programação neurolinguística, tenta Sim, mudar o sistema. Porque a criança, ela vai formando seu sistema operacional, né? Como ela sim. vai São operar as na vida. influências recebidas. É, Então, o que você espera dessa criança? nada.
Nada, nada, não tem o Pode que ser que ele esperar. seja um juiz, seja um Não, isso aí é auditor da Receita romantizar, isso é Federal? romantizar, né. Não, pode até ser, mas é Pode muito até ser, mas tem difícil. casos? Tem, né. Não, eu acredito que tenha, mas é muito Aliás, se tiver difícil. algum caso, seria legal se alguém Sim, comentasse aqui, coloca nos comentários: "Não, tem um caso assim e eu tal". acredito que é E possível, eu mas eu até gostaria de fazer um dia uma entrevista com essas pessoas, a superação, né, o eu que tenho você alguns para indicar para você. Eu ótimo. tenho, porque a FUNAP hoje, desses 880.000 mais ou menos que nós Não, boa. cuidamos, que nós levamos oportunidades de trabalho e educação, nós temos dentro desse universo de 80.000, mais ou menos 1.600 que são funcionários da FUNAP. A FUNAP Ah, faz ressocialização, ela contrata essas pessoas que estão presas para trabalhar para ela. reter talentos, né. Sim, É, sim, reter e tem talentos. muitos Aí você falou talentos. um que trabalhava com madeira aí Não, tem que muitos talentos e são muito talentosos. Eu até aí já ligo na questão da energia, né? Porque a criatividade está ligada à energia sexual, né? Não sei se você sabe, mas a energia sexual, Energon. ela está É, ligada aos você relacionamentos, tá falando sobre Freud agora, hein. ela está ligada aos relacionamentos, à autoestima, Uhum. a próprio funcionamento da sexualidade, né? Ereção, libido, fertilização, reprodução, tudo isso que envolve sexualidade. E criatividade. A criatividade está na energia sexual. Essas pessoas estão privadas temporariamente do sexo livre, do sexo normal, do sexo à vontade ou do sexo, né, eh, normal no caso, né, porque eles estão privados de liberdades, né. Então eles têm a A visita energia tem que íntima, ser então e essa energia vai para onde? Então quando você dá uma folha em branco, uma caixa de lápis de cor para eles, fazem coisas belíssimas. Quando você é, dá, massinha, qualquer coisa que mexa com a criatividade, uma tela e tintas, quando você dá sai coisa lá e fala madeira, assim: "Meu Deus do céu". formidáveis, É, já vi. formidáveis. São assim, eles são muito criativos, mas por tudo isso, para algum lugar tem que ir essa energia, né, e lá nós percebemos muito isso. Então, olha, existem histórias belíssimas lá dentro, sabe, que Legal. nós Eu espero um acompanhamos dia inclusive entrevistar depois. uma pessoa Então, que passou por todos eu tenho esses alguns para te estágios. indicar sim. Ótimo. Vira e mexe eles fazem contato conosco, eles ligam para os nossos supervisores, nossos monitores, falam: "Olha, eu estou em tal lugar, eu fiz o curso aí de eletricista, hoje eu trabalho como eletricista em tal lugar". Olha, que legal. Esses dias um diretor me falando que ele estava na rua, né, andando na calçada e de repente um carro veio e fechou ele, assim, um carro vermelho fechou. Ele se assustou, falou: "Ponto, agora eu vou morrer, né", porque eles têm também toda essa periculosidade, Claro, né, claro, sim, risco, eles claro. são visados, né. Ele até meio que encostou na parede, assim, desceu um cara: "Ô doutor, você lembra de mim? Não sei o quê, eu sou fulano de Você já foi tal". identificada também, Eunice? Não, Ainda não, não? ainda não. Eu Não. sou recruta dentro da SAP, Sim, né, sim, sim. recrutíssima. Sim, sim. Foi legal essas E histórias. esse diretor foi identificado por um reeducando que foi preso, cumpriu pena dentro da penitenciária que ele dirigia. E ele falou assim: "Olha, eu estou ali, estou trabalhando naquele prédio ali, lembra um curso de manutenção de ar-condicionado que eu fiz? Eu faço isso agora, estou contratado numa empresa tal, estou trabalhando". Poxa, que bacana! Sabe, as pessoas merecem uma segunda chance. Todos irão aproveitar as chances E a que terceira chance, merece? ah, Tá bom, responde, mas a segunda merece. não, eu acho que sim, todos nós somos falhos, eu Ah, é acho que sim, verdade. merecemos todas as chances da vida, sim. Só que conforme nós erramos, conforme nós Tem as desperdiçamos as tem chances, essa Igreja de tem as pagar com as consequências, né? consequências, Ação e reação, ação e entendeu? reação. Porque se eu tiver a quarta, a quinta, a sexta chance e eu não me reformar, eu vou ter consequências em todas essas chances que eu desperdicei. E algumas não voltam mais, né. Deus é justo, É, né? Deus é perfeito e é justo. o tempo Então, todo, né. pode ter quantas chances quiser, mas terá retorno e consequências de tudo que fez de certo e errado, isso é fato. Eunice, eu queria agradecer a sua entrevista, foi sensacional. Nós passamos da sua vida, falamos da sua filha, falou das suas formações, falou do seu mestrado, fomos até El Salvador, voltamos para a SAP, saímos da SAP, falou da programação neurolinguística, falou até da hipnose, né? Falou das suas experiências aí. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Pensa Alto Podcast. É uma das entrevistas mais interessantes aí que eu fiz e esse conhecimento que você tem, viu, Nisso. Obrigado por ter vindo aqui, viu. Eu agradeço. Espero ter contribuído de alguma maneira. E o pessoal que assistiu até agora, não esquece de deixar aquele like, compartilhar, comentar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Todos os contatos da Eunice, tudo que ela falou tá bem documentado aqui embaixo. É só clicar no link. Eunice, então até a próxima, viu. Até. Estou à Obrigado. disposição no Instagram. Quem quiser saber mais, pergunta por lá. Entra lá no Instagram dela lá e pode conversar com ela. Todo dia tem um vídeo. Todo dia? É,
quase que todos os De dias. segunda a Segunda a sexta. sexta sempre tem, né? Mas muitas vezes sábado e domingo eu faço também. Então bora entrar lá e seguir a Eunice. Até mais, galera. Até Tchau. mais.